Fala, Matheus Starling aqui na área para mais um Starlingcast. Meu convidado hoje é baterista, produtor, compositor, empresário de bandas. Produtor, já falei? E o cara é multi, cara. Marcelão Yahoo, cara. Obrigado por estar aqui. Legal, cara. Prazer grande estar aqui. Você sabe que eu já há muito tempo sou teu fã desse canal. Eu acho essencial que se fale de música no Brasil. E você, cara, faz isso de uma maneira empreendedora, com muito talento e está cada vez melhor. E para mim é uma honra grande estar aqui. Poder contar um pouquinho da minha história, que já vão 45 anos de história já dentro da música. De 45 de música. Então, gente, eu não falei, né, Marcelão Yahoo por causa da banda Yahoo. Eu tenho certeza que muita gente aqui acompanhava ou continua acompanhando o Yahoo. Então ele vai contar lá desde os tempos áureos do Rio de Janeiro com a música das grandes gravadoras, né, cara? Você pegou todo esse movimento da década de final de 70, 80, né? 70, 90. O Rio de Janeiro foi sempre uma cidade pioneira artisticamente, né? Uma cidade linda. Então, desde os anos 60, Bossa Nova e de lá para cá, muita coisa aconteceu nessa cidade maravilhosa aqui, né? Então, galera, aguarde, fiquem sentados, pega pipoquinha. Eu vou agradecer o nosso patrocinador que vai aparecer, de JMC Academy Brasil. Você já tocou na Austrália, cara? Nunca fui na Austrália, cara. Tenho maior vontade de ir. Cara, que lugar maravilhoso que é a Austrália, né? Depois que você conhece, é difícil voltar. Porque é um Estados Unidos menor. Sim. Né? Tem aquela questão toda do acesso a tudo, só que é um país muito limpo, né? As praias, o povo. Então, gente, JMC Academy é uma faculdade da indústria criativa que fica localizada lá na Austrália, em 3 lugares diferentes. Eu sempre esqueço Melbourne, Brisbane e Sydney. Acertei as 3. Eu já estive lá, a gente conheci tudo, conheci os professores, conheci a estrutura, um método. Então, assim, você pensa em algo que vai exceder suas expectativas, de JMC Academy, você tem a oportunidade de estudar lá, você tem a oportunidade de trabalhar na Austrália para bancar os seus estudos, você pode trancar um período da faculdade, trabalhar, você vai ganhar como um cidadão australiano, porque nos Estados Unidos você não pode trabalhar, não sei se você sabe, né, quando você estuda. Sim. É só na faculdade, que paga muito mal. Lá na Austrália você pode trabalhar normalmente, com o que você quiser, seja na música ou seja em outra área, para ajudar a bancar seus estudos. Então, gente, é uma janela, uma oportunidade, porque a gente não sabe se daqui a 3 anos a Austrália vai estar tão aberta assim para os brasileiros, porque essas coisas vão mudando. Sim. Eles estão muito necessitados, né, do povo brasileiro. Então, gente, a gente tem vários alunos lá, se vocês forem para lá, vocês vão encontrar com eles também, para poder fazer faculdade de produção musical, engenharia de som, music business, música para game, tudo. E a faculdade é integrada. Quem é de engenharia do som vai ajudar a gravar o álbum de quem é de performance, e quem é de televisão vai ajudar você a gravar o clipe, e quem é do business vai te ajudar a fechar um show. Então, galera, tá aqui na descrição, JMC Academy Brasil, para você trocar uma ideia em português. Eu também tenho um formulário, tá bom? E é isso. Oportunidade agora, e nós vamos pivotar para o Marcelão Yahoo aqui, cara. Que é isso? Cara, vamos lá. 1970 alguma coisa, você já estava com seus 15 anos, 16 anos. Como que pintou aí, cara? Disso aí para Yahoo, demorou quanto tempo? Cara, eu comecei a tocar, digamos assim, de uma forma como todo mundo começa, amadora. Primeiro foi violão clássico, né, cara? Foi o meu primeiro instrumento, eu tinha 14 para 15 anos e eu adorava, né, cara? Era tudo lido, era muito legal. Eu comecei a desenvolver o meu ouvido aí. Só que aos pouquinhos, cara, eu fui num show do Teatro Ipanema, cara, de uma banda, se não me engano, Bicho da Seda, meu irmão. Tem que ter. Bicho da Seda não é do Sul? Do Sul, exatamente. E eu fiquei, cara, encantado, maravilhado com o baterista. Eu já gostava de música, já ouvia Beatles, já curtia, já estava começando a me encaminhar nisso aí. E, cara, eu voltei daquele show, falei, cara, eu quero tentar fazer isso, isso é sensacional, é uma energia incrível. E aí eu insisti com meu pai, que Deus o tenha, meu pai sempre foi incrível comigo, me deu uma bateria, que eu comprei do Marcelo, do Inimigos do Rei. Inimigos do Rei. Pô, Marcelão, um abraço, cara. Aí, meu irmão, eu lembro que nos meses seguintes de aula, o professor chegava para me dar aula de violão clássico e via a bateria no meu quarto. E ele olhava assim e falava, ih, cara, isso não vai dar certo. E aí não deu outra, cara. Em poucos meses eu comecei a migrar do violão para a bateria. Claro que foi muito bom eu ter tido 2, 3 anos de violão clássico, que abriu a minha cabeça para melodias, que é o que eu mais gosto, né?
música para mim a parte melódica é fundamental. Claro que a harmônica e a rítmica andam juntos, mas a parte melódica sempre eu desenvolvi muito isso com peças clássicas do violão. E aí, cara, eu comecei a fazer os meus primeiros shows em 77, 78, tocando bateria, em bandas amadoras, isso aqui, cara. Eu fui indo, tocando em barzinho, tocando música instrumental, com uma banda chamada Expresso, com o Café, guitarrista, um pessoal muito legal, Adriano Gifone, baixista. Carlos Café? Cara, Carlos Café, se não me engano, Carlos Café, cara. Cabeludo? Eu conheci ele como Café, cabeludão, espinhento. Cara, exatamente, com ele. A gente tocou muito som instrumental e com o Vitor Chicre depois, enfim, músicos da pesada. E aí, cara, eu fiz um show no People em 86, 87, e o Zé Henrique, cantor do Yahoo, me viu tocando lá. Não tinha nada de rock and roll ali, era fusion, era funk, era música cantada, assim, internacional, era grooveado, né? E aí o Robertinho, de Recife, estava montando a banda Yahoo, isso em 87 para 88, e querendo um batera. Explica aí, o que é montando uma banda? O que é isso? Cara, o Robertinho, nesse caso, ele sempre foi um gênio musical, isso aí não precisa nem falar dos maiores guitarristas. O maior timbre de guitarra que eu já ouvi no Brasil foi do Robertinho de Recife, cara. Nossa mãe, um negócio incrível. E ele sempre esteve à frente do seu tempo. E ele queria montar uma banda que fosse de acordo melodicamente, instrumentalmente, tivesse influência das bandas americanas de AOR rock, né? Que é aquele rock arena, como Journey, Def Leppard, Motley Crue, Kiss. Ele gostava desse som. Tipo um hard rock leve, né? Um hard rock leve e melódico, aí é que tá. Que eu me influencio e sou muito tocado por melodias. Então, essas bandas têm... A Aerosmith tem grandes melodias, embora tenham riffs também de guitarra, são bandas essencialmente de guitarra, muitas melodias, né? E aí, cara, ele estava montando uma banda que tinha que ser sob medida. O Zé canta muito alto, cara. O Zé tem uma técnica incrível cantando, então ele escolheu o Zé como baixista e cantor. Que ele estava na guitarra no início, é isso? O Robertinho do Recife? Robertinho, sim. Os 2 primeiros álbuns do Yahoo foi com o Robertinho na guitarra. Enfim, Que ele já era um nome forte, né, cara? Nessa época aí eu lembro do álbum dele instrumental de 78, mais ou menos. Ele tocando umas coisas meio Malmsteen. A gente gravou esse álbum. A gente gravou. Eu gravei, o Zé Henrique gravou. Exatamente. Então, cara, ele me aí a gente fez uma audição para o que viria a ser Yahoo, que é um nome também que ele teve uma ideia genial, porque ele falou, cara, eu quero um nome que a gente possa ser falado, pronunciado em qualquer língua. Entendeu? Isso muito antes do Yahoo de internet, né? Olha que sacada dele, né, cara? Aí, meu irmão, a gente ensaiava numa casa na Niemeyer, que, para quem não conhece, é num penhasco, numa montanha na beira do mar do Rio de Janeiro. É um lugar incrível, cara. A sala dessa casa era de vidro. Um negócio maravilhoso. Mas desculpa te cortar, mas nessa época não tinha nenhum álbum ainda. Não tinha nenhum álbum ainda. A banda, não tinha nenhum álbum ainda, porque não tinha nenhum álbum. E ele queria montar a banda porque tinha um empresário, amigo dele, de Miami, que queria uma banda de hard rock latina também, entendeu? Então ele estava... Queria para quê? Queria para lançar lá fora, internacionalmente, para lançar nos Estados Unidos, que a gente sabe que tem uma comunidade, especialmente em Miami, uma comunidade latina enorme, sim, entendeu? Então, cara, ele montou essa banda, foi o Zé Henrique, eu fui escolhido, teve vários bateras incríveis, que eu sou fã, mas ele me escolheu por causa do pedal duplo. Eu já tocava com pedal duplo na época, e esse tipo de som, o pedal duplo faz uma diferença para algumas levadas, para algumas músicas, né? Então, cara, teve o Val Martins, tecladista, entendeu? Um time da pesada, o Marcelinho Azevedo, tecladista e guitarrista, que hoje já está há 30 anos em Miami, é um produtor e um filmmaker maravilhoso, faz trilha sonora para filmes incríveis. E aí, cara, a gente gravou. Olha que coisa interessante. As coisas, quando estão para acontecer, quando tem que acontecer, acontecem. A gente ia para os Estados Unidos para fazer essa audição para esse empresário que queria contratar a banda latina, que era amigo do Robertinho. Antes da gente ir, cara, a gente gravou algumas canções aqui. Entre elas, a versão do Def Leppard, que foi Mordida de Amor.
Canta aí. Quando faz amor. Eu, como cantor, sou excelente. Se olha no espelho, né? Essa aí marcou muito. Né? Aí, meu irmão, corta pra gente dos Estados Unidos fazendo audição, foi incrível, foi tudo bem, o cara queria nos contratar lá. Nesse meio tempo, paralelamente, o Jodelli, da TV Globo, levou uma fita cassete, que na época, em 88, era o que existia, com uma música nossa com o Evandro Mesquita, chamada No País do Nada, para botar numa novela Bebê a Bordo. Bebê a Bordo, lembra? Que era uma música que a gente acreditava, só que logo a seguir dessa primeira música, que era do País do Nada, tinha Mordida de Amor. Os caras ouviram primeiro, logicamente, a música que a gente acreditava mais. Então vocês já tinham gravado quantas músicas? A gente tinha gravado 2 ou 3 ou 4 músicas, alguma coisa assim. Não tinha nenhuma gravadora. A gente fez essa demo em parte com o Miguel Plopes, na RCA, que hoje é a Companhia dos Técnicos, né? E, cara, eles esqueceram de desligar a fita cassete quando a música No País do Nada acabou de tocar. Os caras gostaram, legal, não sei o quê. Quando começou, quando faz amor... Aí, opa, peraí, cara, o que é isso? Não sei o quê. Os caras, caraca, é essa música que a gente está precisando. Aí, meu irmão, a gente já tinha voltado dos Estados Unidos, estava naquela, vamos nos mudar para lá, vamos ser lançados lá fora. Aí aconteceu o convite da EMI, porque a música entrou na novela. Ele falou, cara, a gente quer contratar diretamente com o Robertinho. Né? A EMI falou, cara, a gente quer contratar. Aí o Robertinho falou, mas não temos um disco pronto aí, não, vamos fazer. E quando vocês falaram que, né, foi o Robertinho, ele era o dono da banda ou vocês ali já eram uma sociedade? Não, no começo, era ele e o Zé Henrique, entendeu? Nós começamos juntos, mas falar em dono, o patrão, vamos dizer assim, no primeiro disco era o Robertinho, os 2 primeiros discos, entendeu? A gente já trabalhava como uma unidade. Todos dávamos opinião com relação aos arranjos, com relação ao repertório, sim. Mas a direção era dada no começo pelo Robertinho de Recife, não tenha dúvida. Ele foi o mentor da ideia, do nome, e ele escolheu pessoas que, obviamente, poderiam agregar a esse projeto, né? Que tinham a ver musicalmente e em termos de conceito. Eu sempre ouvi rock, eu sempre fui um cara de hard rock, e ele percebe isso, né? Na minha própria forma de tocar, com mais peso, né? Os meus ídolos, Cozy Powell, John Bonham, entendeu? Assim, então, ele percebeu isso. Bom, então, para esse tipo de projeto, para esse tipo de som, eu quero essa formação, entendeu? Então, quando ele saiu da banda, porque tem até uma frase engraçada que ele falava, não, eu só vou fazer show aonde pousar o Boeing. Ah, é? Aonde pousar, só na cidade que eu pousar, o Boeing falou, pô, Robertinho, mas aí, cara, são 20 e poucas cidades só, né, cara? Porque aí ele falou, não, aí a gente brinca aí, ou seja, ele já não tinha mais saco de viajar muito. E a banda explodiu logo de cara, né? Com Mordida de Amor, e aí a banda foi requisitada demais para fazer shows, e nós sempre fomos estradeiros, a gente sempre gostou de show. E aí, cara, no terceiro disco ele já saiu amigavelmente, ele nos deixou. Ele já não queria fazer mais muito show, que a gente sabe como no Brasil, especialmente, ainda é estressante, sim, né, cara, e cansativo. E era pior nessa época. Era muito pior. Aí entrou já de cara o Serginho Knush? Serginho Knush entrou um pouquinho depois, sim, cara. O grande Serginho Knush, né? Pô. E a Ru tem uma linhagem de guitarristas, assim, que eu me orgulho muito, cara, assim. Robertinho de Recife, Serginho Knush, depois o Ricardo Rodrigues também é um grande guitarrista, um grande músico. O Rodrigo Novaes, cara, que para mim é dos melhores timbres de guitarra de rock and roll, heavy metal no Brasil. Entendeu? Ele voltou agora para o Yahoo e é um cara sensacional também. Quer dizer, então a gente sempre teve guitarristas assim, cara, que eu me orgulho muito, que eu adoro guitarra, né, cara? Eu sou timbre, no estúdio eu sou o cara que mais ou menos, esse timbre ficou legal, isso aqui, eu adoro Michael Schenker, né, cara? Adoro Neil Schon, Dave Gilmour. São timbres que, sabe, que você percebe que ali, claro que a gente sabe que o timbre, eu estou aqui entrando na tua área de guitarra, mas todo mundo sabe que o timbre, vamos dizer, 80% está no dedo do cara e no ouvido dele, né? Isso aí, tem um exemplo que vocês, guitarristas aí, vão saber o que eu estou falando, uma história do Nuno Bittencourt, né? Que era fã do Van Halen, que é o Nuno Bittencourt do Extreme, né? Sim. Aí o produtor fez uma surpresa, deu uma carona para ele para ir para o estúdio de gravação, parou,
na porta de uma casa, ele entrou assim, era o Van Halen que estava ensaiando. Aí o Nuno, fanzaço do Van Halen, caramba, isso aqui, o Van Halen, pô, legal, não sei o quê. Aí quando acabou de ensaiar aquela música, aí o Van Halen pegou a guitarra e falou, Nuno, toca aí um pouco. Aí o Nuno ficou, pô, e aí, não sei o quê, e aí agora? Aí começou a querer impressionar o Van Halen. Aí falou, não, bicho, toca guitarra direito aí, né, cara? E aí o Nuno ficou espantado, que o timbre não tinha nada a ver com o timbre do Van Halen, cara. Ele falou, cara, não é possível. A gente sabe por N exemplos que a coisa funciona assim, né? Que o timbre... Então, voltando à banda Yahoo, a gente teve a felicidade de, até hoje, ter feito uma história de 35 anos, sempre com guitarristas de ponta, e isso inspira muito, né, cara? Isso aí, tanto no estúdio quanto ao vivo, cara, é uma experiência... Sim. E tem uma coisa legal também do Yahoo, da banda Yahoo, é que vocês não somente tiveram o tempo da banda, mas também sempre foram uma banda de apoio para outros artistas, né? Em estúdio, pelo menos, que eu digo. Sim. Vocês já gravaram para muitos cantores, né? Muita gente. Nossa, foram 20 anos, cara, com sessões, 2 sessões por dia, tirando quando a gente estava viajando, a gente estava no estúdio trampando, produzindo de A a Z, cara, de Alcione a Zezé de Camargo, literalmente a gente gravou lá, entendeu? Eu queria, então, vamos tentar ir um pouco nessa linha do tempo aí, vamos matar o assunto Yahoo. Qual foi o ano que vocês lançaram Mordida de Amor? Foi em 88. 88, cara. Eu lembro bem porque vocês iam muito na Xuxa, nos programas Sim. de televisão infantis ali, né? Por que começou a ter essa abertura aí, cara? E assim, até insistência, talvez. Cara, eu não sei, fica difícil você... Quando você está em primeiro lugar no Brasil inteiro, quer dizer, foi um fenômeno que você não tem controle sobre isso, você não dimensiona. Essa música vai ficar em primeiro lugar? Primeiro lugar, durante muito tempo, foi uma das músicas mais tocadas no Brasil inteiro até hoje, entendeu? Foi um fenômeno. Então, quando você está com esse nível de exposição e com uma gravadora que te apoia por trás, entendeu? Te dando suporte, você, cara, tem... Todo mundo quer que você apareça, porque você significa na Ibope números que é interessante para qualquer programa de TV. Entendeu? E a gente também precisava impor um nome também, a gente precisava ser conhecido, evidentemente. E vocês estavam na pilha de trabalhar. 27, 28 jovens, anos, né? A gente sempre foi de estrada, a gente sempre amou o que a gente faz e fez e vai fazer, a gente sempre botou muito coração, que é uma coisa que eu costumo falar, né, cara? Não tem fórmula de você chegar a algum lugar, você não tem domínio sobre uma música, sobre o que vai acontecer. Mas se você bota o teu 125% ali, com amor, com dedicação, a chance é maior do que se você não se dedicar tanto. Sei que eu estou falando é meio óbvio, mas... É bom reforçar. É bom reforçar sempre. Então, nessa época, cara, tinha muita TV aberta e os programas eram importantíssimos, né? Não tem nem de pé, nem tinha internet, aí estava mal começando e não tinha essa abertura, nem um centésimo de oportunidades que se tem hoje. Nessa época estava longe de começar a internet. Muito a internet longe. É 97, 8, né? Então, cara, 88, você lá com 27 anos, cheio de... Tava solteiro ainda nessa época? Solteiro, cara. Eu só fui me casar bem depois. Você vê, Fui né? Inteligente, né, cara? Pô, vamos falar sério. Aproveitei a vida para depois sossegar. Aproveitar a vida é uma coisa subjetiva, É né? subjetivo. Mas, enfim, vocês estavam trabalhando muito. Tava ganhando dinheiro também, cara? Cara, dinheiro se ganhava, mas é totalmente diferente de hoje, cara. Hoje eu falo assim, se o nosso sucesso de 88 até 93, 94 fosse hoje, vamos dizer assim, de 2020 a 2018 a 2023, entendeu? A gente estaria, cara... Não vou dizer multimilionário, mas a gente estaria muito, muito, muito bem. Não que estejamos mal, mas o nível de dinheiro não dá para se comparar. Eu estava até te falando ali, eu adoro esporte, futebol, adoro arte de uma maneira geral, mas eu acho que o esporte é uma forma artística, todo mundo sabe que é. O futebol é muito exemplo para a música. Você pode... O Zico, dos maiores jogadores do Brasil, dos 5 maiores de todos os tempos do Brasil, ele ganhava, na época, o salário dele não chegava a $50 mil. Entendeu? O maior salário que ele já teve no Flamengo. São R$250 mil. Hoje, um juvenil do Flamengo promissor ganha na faixa disso. Entendeu? O cara com 18 anos. Entendeu? Então, isso proporcionalmente
ao faturamento das bandas era também nesse nível. A gente fazia muito show, eram 20 a 25 shows todo mês. Por isso que eu falo que eu aproveitava a vida. Não é coisa de mulherada, não é isso. Não é somente isso, não. É você poder se dedicar, não ter um compromisso com filhos, com família, que, querendo ou não, tira um pouco do seu foco, claro, entendeu? Claro. Então, eu tinha liberdade total para me dedicar ao que eu amava fazer e amo até hoje. Essa é uma bênção que Deus colocou na minha vida, que hoje eu continuo estudando 2 horas por dia de bateria com a mesma dedicação que eu fazia quando eu tinha 16, 17 anos, entendeu? Eu escolho ser assim? Não. É natural em mim e, graças a Deus, eu acho isso uma bênção, né? Mas é porque você está falando que não se ganhava tanto dinheiro, mas parece que também o mercado ele encontrou um auge financeiro também, não muito depois disso. Eu digo porque hoje em dia um sideman ganha o mesmo valor nominal do que ele se ganhava em 2000. Eu digo assim, hoje o cara vai tocar numa gig boa, R$1.200, R$1.400, R$1.500. Em 2001, 2002, um bom sideman ganhava R$1.200, R$1.500. Sim, né? sim. Parece que encontrou você fez parte de um movimento que não estava no auge ainda, talvez tenha alcançado aí o auge no final da década de 90, e depois todo mundo começou a ver um declínio, né? Do próprio Rio de Janeiro, né? Que deixou de ser essa meca da música, né? Foram se espalhando, começou a ir para São Paulo, e aí entrou a internet, né, cara? E realmente foi um momento disruptivo. Mas, cara, você disse então que em 88 explodiu essa música, estavam fazendo 28, quase 30 shows por mês. Era muito show. Não era um cachezão, mas você teve sabedoria naquela época também para fazer um pezinho de meia, investiu em que? Estúdio? É o seguinte, cara, estúdio, né? Aí, quer dizer, a gente começou a fazer o nosso estúdio Yahoo. O primeiro local era a gente sublocava um quarto de um apartamento que era alugado, que uma amiga nossa alugava. A gente sublocava o quarto dentro desse apartamento. Era eu, Zé Henrique, Val Martins, o Sullivan gravava muito lá também. A gente chegou a ser sócio do Michael Sullivan no estúdio também, entendeu? Então, a gente começou... cara, uma coisa que eu fiz muito na minha vida, e eu não me arrependo, eu viajei muito na minha vida, cara. Isso me deu primeiro, um prazer muito grande de você poder... Quer dizer, eu fui para Nova York, cara, eu tive a bênção de ir, cara, sei lá, muitas vezes. Eu devo ter visto mais de 100 musicais da Broadway até hoje, sabe? Então, isso te dá um embasamento, te dá uma cultura. Então, eu investi muito do meu dinheiro nisso. Não é torrar dinheiro, é investir em você mesmo, porque isso volta para você como bagagem, sim, entendeu? Como cultura musical, como saber como é que as coisas devem ser feitas, o que funciona, o que não funciona, a maneira de fazer, o que o público gosta, o que não gosta. Porque lá fora, querendo ou não que eu ache que... Muito pelo contrário. Eu acho que na música, o Brasil é um dos países mais bem servidos do mundo em termos de talento. Isso é inquestionável. A música brasileira, o músico brasileiro é espetacular. Os engenheiros brasileiros, os produtores são excelentes, entendeu? Só que lá fora é uma indústria mais organizada, sempre foi, né? Mais pioneira também, porque tem mais acesso dinheiro, à tecnologia. Mais dinheiro, mais tecnologia. Então, quando o Elvis Presley foi lançado, só um exemplo, Rafa, foi lançado o som do eco da voz dele, os caras ficaram malucos. Em Nova York passaram a construir estúdios sabe, porque eco naquela época era um porão que você botava uma caixa de som, microfonava aquilo ali e vinha o retorno daquilo ali, entendeu? Então, ou seja, lá eles sempre experimentaram muito, tinham tempo e tinham dinheiro para experimentar muito, entendeu? Então, o estúdio, cara, sempre fez parte da minha vida. Estúdio, a gente sabe que não é algo barato, mas voltando ao ponto que nós estávamos falando, do dinheiro dentro da música, na minha visão, óbvio que é uma visão pessoal e particular minha, o show ao vivo ele passou a ser muito mais valorizado de, bota assim, 10 anos para cá. Eu acho que é contrapartida à coisa mecânica da internet, da coisa cibernética, que é bem legal, mas o show ao vivo é uma experiência única. Isso aí, e por ser uma experiência única, traz uma emoção que é o que o ser humano busca, cara. O ser humano paga
e pela emoção. Tudo que está ligado à emoção é o que atrai. Você ouve uma grande música, por quê? Porque ela te emociona. Você vai num show bacana de um artista que você gosta, porque tem a emoção inerente ali. Então, o show ao vivo foi muito valorizado de 10 anos para cá. Eu percebo isso. Em termos de quantificação, digamos assim, de valor absoluto, né? Hoje, um show de um artista de ponta ele é muito mais caro do que era há 10 anos atrás, e há 15 anos atrás, e há 20 anos atrás. Pô, só para ter ideia, em 1972, 73, você ia num show no Madison Square Garden de Nova York, que talvez seja, né, o topo de uma casa de espetáculo, você pagava $6, $7, entendeu? Claro que tem inflação lá também, mas hoje você vê um show lá, $300, $250, vê que diferença. 50 vezes mais em 50 anos, entendeu? É muita coisa. Pelo outro lado da mesma moeda, só para ter ideia, cara, a primeira grana que eu ganhei mais significativa como compositor, a gente colocou, eu e mais 6 parceiros, você vê, 7 parceiros numa mesma música, colocamos a música num álbum da Xuxa, se não me engano, de 1989 ou 1990, alguma coisa por aí. Só de adiantamento para a música entrar no disco, não precisava tocar no rádio, só pela venda de 1 milhão de cópias que já saía, eu ganhei, no meu bolso, só eu, $20 mil de adiantamento. Você tem noção do que é isso hoje? Seria 110 mil reais de adiantamento pela tua música seria entrar. Muito mais. Se $20 mil hoje, seria $50 mil hoje. Então, bota aí, 250. Você vê, isso aí. Isso, naquela época, o compositor era muito melhor remunerado. Então entendeu? você acha que o dinheiro mudou de lugar, Mudou né? de lugar totalmente. Entendi. Mudou de lugar totalmente. As plataformas de streaming, elas são legais? São. Elas foram. Cara, cerca de 20 anos atrás, tive uma reunião com o Max Pierre, da Universal, na época, que é um dos caras que entende muito de música nesse país. A gente estava mostrando uma música para Sandy Júnior, né? E aí ele ouviu, gostou disso aqui, e ele estava falando. Aí ele mostrou um celular para a gente e falou: cara, a salvação da música vai estar aqui. Na época já se falava em crise de gravadora, coisa de pirataria, CD pirata, isso aqui. Ele falou isso. Ele foi um visionário. E foi hoje. Década de 90? Foi década de 90. Final da década de 90, 2000, por aí. Entendeu? Já faz tanto tempo que eu não sei se foi 90, se foi 2001, se foi 98, foi alguma. Já faz mais de 20 anos, com certeza. Ele anteviu e hoje em dia a gente vê os streamers, né? Os streams, Spotify, Apple Music, todos esses, Deezer e tudo mais, eles são uma vitrine fundamental. Sem eles, a música não sei aonde estaria hoje. Sim. Agora, não se conseguiu resolver a situação do pagamento do autor e do artista. Isso aí, você é muito pouco remunerado. Aquilo serve como uma plataforma incrível para você mostrar o seu trabalho para as pessoas. É uma vitrine. Isso é maravilhoso. Isso democratiza a música de uma maneira incrível. Você paga, vamos dizer, R$20 por mês, mais ou menos, 30 que seja, você tem acesso a todas as músicas praticamente que são lançadas no mundo ao seu alcance, na palma da sua mão. De uma certa forma, isso salvou a indústria musical, mas não se conseguiu resolver o problema da remuneração dos autores, dos compositores, entendeu? Isso não se conseguiu. Não se chegou num ponto de equilíbrio ainda e nem sei se vai conseguir, porque pulveriza demais, né? Como é democrático demais, todo mundo bota as músicas ali. E é interessante que seja assim, né? Agora, a parte de remuneração, se essas plataformas fossem, que é uma das poucas coisas que eu acho barato. Hoje em dia, que está tudo tão caro, né? A vida está caríssima em tudo, é uma das poucas coisas que eu acho barato. Falo, cara, é o preço de um suco ali, eu ouço a música que eu quiser durante um mês. Eu acho uma coisa. Mas se fosse se cobrar mais caro, digamos que fosse R$200 uma assinatura de um aplicativo desse de música, com certeza ia ter muito menos gente com acesso, né? Muito menos gente com acesso, mas você poderia pagar um pouco mais para o autor que tocasse ali, que tivesse tantos players ou seja, você tiraria de um lado para colocar no outro. Não sei se seria uma solução. Obviamente, eles chegaram num ponto de equilíbrio para pelo menos ser um veículo poderoso de divulgação do artista, tanto novo
quanto veterano, né? Porque 90% ou mais, se não me engano, das pessoas que usam gratuitamente. Sim. E aí podem Sim. rodar uma propaganda em cima para também Sim. monetizar com propaganda, né? Cara, vamos lá. Você disse lá que vocês lançaram Mordida de Amor, isso colocou vocês aí na rádio, colocou vocês nos programas de televisão. Vocês chegaram a lançar o primeiro álbum com essa música? Sim. Qual era o nome desse álbum? O obra Yahoo. Yahoo, beleza. Mas você não participou desse processo de composição dessas... porque aí foi uma releitura no caso, né? Você chegou a compor alguma coisa para esse álbum? Não, cara, não. No primeiro álbum, não? Para esse álbum, não. Eu só fui compor já bem depois. Tá. Sabe? Já bem depois, porque... Enfim, esse primeiro álbum, cara, é basicamente as músicas do Robertinho com o Zé Henrique, né? Que era o Zé fazia as letras, enfim. Eu fui compor, cara, bem depois, no Para-Raio, que é o 5º álbum. Demorou, então. Demorou. E esse álbum chegou a vender quanto, você lembra? E, cara, a gente ganhou disco de ouro, que na época... A gente foi, em termos de venda, especificamente do álbum, a gente foi prejudicado, vamos dizer assim, porque o álbum essa música puxou o disco da novela. Entendeu? Puxou as vendas do disco da novela, que vendeu mais de 1 milhão de cópias na época. Bebê a Bordo. Bebê a Bordo, exatamente. Antigamente a galera talvez aí nem saiba disso. A novela lançava um álbum com os hits ali. Todos os hits da músicas, novela, né? Exatamente. E Mordida Explodida, a máquina da Globo, naquela época, muito poderosa. Atrás, o nosso disco saiu depois, saiu 2, 3 meses depois. A gente chegou a ganhar disco de ouro, mas se não tivesse tido essa concorrência... Quer dizer... Também a música só explodiu de jeito, explodiu pela novela. Então, foi uma coisa, assim, equilibrada, digamos assim. Tá, né? e o segundo álbum saiu quando? O segundo álbum saiu em 89. Já no outro ano? No ano seguinte, para aproveitar esse embalo. E como que saiu? Como foi a repercussão do segundo álbum? Foi muito boa também, cara. Teve qual mais? Cara, teve Anjo... Canta Anjo aí. Não vou cantar. Meu anjo. E aí, veio Para Você Voltar também... Cara, 2 ou 3 sucessos nacionais também de um álbum que foi o segundo álbum, que chama-se Oração da Vitória, que tem uma capa curiosa, cara. Ideia do Robertinho de Recife. Vamos botar pra galera ver aí. Oração da Vitória? Oração da Vitória. É uma capa todos fardados, como, sabe, aquela farda tipo Beatles mesmo, entendeu? E ele queria uma foto que a gente estivesse numa montanha com muito verde. Aí a gente foi... no Parque das Agulhas Negras ali, meu irmão, no Rio de Janeiro, com uma altitude, cara, de não sei quanto. Isso aí. Botar aí, galera, pra vocês verem aí, ó. Isso aí. Cara, esse foi o pior frio, o maior frio que eu passei na minha vida. Deixa eu ver cadê o Marcelão aqui. A mão Robertinho na frente. Quem é você aqui, bicho? Ih, meu garoto, o que é isso aí? Quem é você aí? Eu tinha cabelão, meu. Como que era você aqui? Ali, cara, lá, entre o Marcelinho e o Robertinho ali. Atrás? Ali. Caramba, bicho, dá nem pra reconhecer, cara. Mesmo. Robertinho dá pra reconhecer, porque o cabelinho dele ali, né? E aí, essa capa foi curiosa, cara. E a gente subiu ali no Parque Nacional das Agulhas Negras, bicho, muito frio. E a foto poderia ter sido tirada no playground aqui da Barra da Tijuca, que saiu só uma galhada ali atrás, a gente ali. Esse álbum foi de 89. 89. E também, em termos de venda, foi mais ou menos parecido? Foi muito bom também. Mais ou menos parecido também. Foi 89 e o próximo álbum? O próximo foi o Yahoo 3. 89? Em 90. 90, já esperaram um pouco. Vocês esperaram um pouco porque estava tendo muito show, vocês estavam querendo aproveitar o momento? Não, cara, porque... Não, a gente... Era mais ou menos o que se fazia na época mesmo. Eram contratos com as multinacionais, com as gravadoras de 3 álbuns, né? Um álbum por ano. Que você ficava 1 mês e meio, 2 meses gravando e 10 meses, mais ou menos, 8, 9 meses divulgando e fazendo show também, né? Você fazia TV durante a semana e divulgava e fazia shows nos finais de semana. Às vezes tinha um programa, a gente cansou, cara, de vir virado de um show para fazer programa de TV em São Paulo. Tinha o Silvio Santos, né? Que a gente gravou muito. A gente chegava virado, entendeu? Para gravar, porque o programa era ao vivo domingo. E aí a gente cansou também de fazer o programa do Silvio, pegava o avião, fazia um show domingo também. Era loucura, cara. Entendeu? Pô, realmente tem que ter uma idade mais nova ali para conseguir encarar isso aí, né, cara? Agora, era a divulgação que existia, né, cara? Nos grandes veículos. Você não tinha internet, você não tinha nada disso, entendeu? Então, era fundamental que... E esses
programas tinham um alcance realmente nacional e o país parava para ver. Você tinha 3, 4 opções de entretenimento televisivo. Que era o quê? Silvio Santos, Xuxa, Cara, Faustão já estava? Faustão, com certeza. Silvio Santos, Xuxa, Faustão, Gugu. Banheira do Gugu. Vocês não fizeram com o banheiro do Gugu? Banheira do já foi. Banheira do Gugu. Cara, Gugu a gente fez muito, cara. Muito mesmo. Durante 5 anos fizemos muita. Eu nem saberia contar quantas vezes a gente foi para São Paulo, cara. Inúmeras vezes, porque na época a gente estava falando sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo. São Paulo já, a partir dos anos 90, assim, já começou a se destacar como um polo, um poderio econômico, né, cara? E quem escolhe as coisas é quem paga a conta, né? Então, o gosto do paulista foi aos pouquinhos tomando conta do gosto nacional. O que nos anos 60, 70 e até 80 era muito do Rio de Janeiro, pelas gravadoras serem sediadas aqui, o poderio econômico de São Paulo foi mudando esse jogo, foi mudando aos pouquinhos e artisticamente o país foi se apaulistando, que tem muita coisa legal também, entendeu? Tem muita coisa bacana, mas mudou. Eu não estou aqui falando se mudou para melhor ou para pior, o fato é que mudou. Aí com isso veio a música sertaneja, que se tornou mais urbana devido aos imigrantes que vinham do interior todo trabalhar em São Paulo, então trouxeram a música para dentro da cidade também, para o concreto dos prédios. Essa música entrou nas entranhas, né, de São Paulo, e aí São Paulo passou. E é uma coisa que eu falo, a gente tem. A banda Yahoo tem uma coisa que eu acho não diferente, mas um pouco interessante, cara, é que a gente sempre fez melodias tentando ser populares, entendeu? Eu estava até te falando um pouquinho antes, cara, eu acho que uma melodia do Aerosmith, das canções maiores deles, que tocaram mais no rádio, é muito parecida com as melodias do Zezé, sabe? Com melodias do Chitão, sabe? As letras que às vezes são um pouco diferentes e a forma é um pouco diferente de mostrar. Mas e a gente sempre se identificou com essas grandes melodias internacionais, o que tornou o som do Yahoo sendo acessível para o interior do Brasil também, entendeu? Nós somos uma banda, sempre fomos uma banda muito de interior, sabe? A gente sempre foi isso. Até hoje, né? Até hoje, cara. A gente faz 90% dos shows, ainda bem que o Brasil é um país gigantesco e tem uma cultura diversa e muitas cidades incríveis que, se eu não fosse músico, com certeza eu não conheceria, entendeu? Mas é muito por causa disso. A gente faz um som que é um som popular. A gente bota guitarra, a gente bota o peso que a gente... Mas na essência das letras e das melodias, a gente busca sempre algo... A gente busca, né? Algo grandioso, algo assim que fique marcado, entendeu? E isso é muito parecido com o que o sertanejo moderno, de 20 anos para cá, também faz. Então, a gente tem uma linha de interseção que eu acho assim que, sei lá, diferente um pouco. E vocês nunca pararam, né? Nunca paramos. Então, a gente estava falando ali na entrevista do Vini, eu falei que ele falou algo que eu achei muito interessante, ele foi muito aberto, honesto e despreocupado em querer passar uma imagem. Eu gostei muito sobre declínio, né? Vini é sensacional. Ele falou assim, eu falei, Vini, como que ele dá com isso, né, cara? Num ano você tá no top 10 do Brasil, show pra caramba, passa 2 anos, os telefones tocam menos, os cachês vão diminuindo, e ele falou, cara, que parece com uma morte, né? E você falou assim, cara, eu tenho uma percepção talvez um pouco diferente disso. Eu queria que você falasse, porque vocês tiveram um momento áureo, né, eu digo assim, de estar no top 10. Sim. E vocês hoje em dia não estão no top 10 mais de uma rádio. Por que você acha que essas coisas acontecem? Como vocês lidam com isso? Dá um overall sobre isso aí, cara. Sim. Cara, isso aí no mundo todo e com qualquer artista é assim. Por maior que o artista seja, ele tem a sua fase áurea e ele normalmente vive fazendo show por 20, 30, 40, 50 anos baseado nessa fase áurea. Porque o público que consumiu esse artista nessa fase áurea, ele vai sempre querer repetir essa emoção. A nostalgia, né? A nostalgia, que é uma palavra que tem uma carga talvez depreciativa, mas não é, porque a emoção é uma coisa só. Você tem uma emoção com 15 anos, com 30 e às vezes com 40, a sua emoção é mais fortalecida, porque você tem uma carga de vida que você viveu ouvindo aquilo, entendeu? Por isso que eu não quantifico o sucesso. Hoje a gente faz shows, cara, que é emocionante, são emocionantes, porque a gente vê
um pai ou uma mãe falando, puxa, a minha filha, eu mostro a música do Yahoo, não que eu ache Yahoo, mas eu acho isso música de qualidade, eu me orgulho do meu filho, que hoje tem 15 anos, ter crescido com essa música, isso não tem preço, isso não é uma decadência, pelo contrário, isso é um endosso de que você fez uma vida, fez um trabalho por 35 anos e valeu a pena, entendeu? Então, o mundo está dando volta o tempo todo, não está parado. E essa emoção que essas pessoas sentem hoje, esse reconhecimento, porque chega uma hora que a antiguidade de um artista vira posto, entendeu? Vira um selo de qualidade. As tuas músicas conseguiram atravessar gerações, décadas, e isso é o rewarding, né? Ou seja, isso tem uma recompensa incrível, entendeu? Por isso que eu acho, às vezes você pode não estar mais tocando 25 shows por mês para 15 mil pessoas, mas você pode fazer seus 10 shows por mês para 2.000 pessoas e essas pessoas te trazem uma energia e um reconhecimento e uma alegria, e uma felicidade, uma emoção que não é pior nem melhor do que a que você sente no auge, apenas diferente. Então, por isso que eu não quantifico muito dessa maneira, entendeu? Você acha que o que é importante é vocês continuarem ativos, continuarem tendo lugares para tocar e tendo um público que vai pelo Yahoo. Seria isso? O que eu falei, cara. A emoção é o que vale, entendeu? E quando um artista sobe no palco e emociona de verdade o público, isso, cara, não tem preço, não tem nada que pague, entendeu? Isso. Então, essa é a missão do artista. E eu me sinto abençoado de quando a minha banda sobe no palco, a gente sabe que a gente encontra emoção, a gente encontra uma troca, a gente dá 110%, mas a gente recebe uma carga muito forte que você não quantifica. O que vale mais? Uma emoção intensa, genuína de 1.000 pessoas ou 50 mil que estão naquele oba-oba ali achando legal? Eu não sei, entendeu? Sim. Eu vou fazer aqui um advogadozinho do diabo mais para certeza, extrair de você algumas coisas. Eu digo assim, cara, vamos lá. Vocês lançavam um álbum com uma expectativa de que 2, 3 músicas vão estourar e vão manter vocês num patamar, né? Isso em algum momento começa a acontecer menos, até que talvez não aconteça mais de uma música entrar na novela, a outra música... Vocês botaram música na novela até que ano? Ih, cara, botamos... Cara, era outra era, cara. Talvez números assim, talvez 2005. Até 2005. 2010, por aí. E talvez também nessa... Mais recentemente, as novelas têm menos poder de fazer com que a música grude mais. É outro mundo, realmente. Outro mundo. Então, na verdade, eu acho interessante isso, porque, vamos lá, ninguém nos Estados Unidos espera que, tipo, vamos lá, Bob Dylan, Steve Wonder, continue lançando vários hits. Sim. Como o Lulu Santos aqui no Brasil, que, o Lulu Santos vive do passado. Todo artista, 98% vive do passado. Isso melhor se lance trabalhos interessantes. É isso, entendeu? Porque isso soa pejorativo, né? Sim. Pô, os caras vivem do passado. Mas eu não vejo a galera preocupada lá nos Estados Unidos com o Steve Wonder. Pô, Steve Wonder, tá tocando aí, pô, I just call to say I love you. Tem que ter muito cuidado, cara. Tem que ter muito cuidado com a maneira com que se fala isso. Porque as palavras têm poder. E os termos, eles não, quando soam pejorativo, eles distorcem uma realidade, entendeu? Porque, como eu falei aqui para vocês, para todo mundo, lógico, anteriormente aqui, entendeu? O artista, cara, o público que acompanha o artista, ele vai sempre se ligar. Ele passou uma época da vida dele tendo contato, se emocionando com uma mensagem, com uma canção, com uma melodia, ou com várias canções, com uma época da vida dele. E isso ele vai replicar, cara, o tempo todo, sempre, entendeu? Então, com muita sorte tem os artistas que trouxeram gerações que envelheceram ao som desse artista e que passam isso para os filhos e que passam, entendeu? Agora, todo e qualquer artista, como você bem falou, Rolling Stones agora veio com um álbum bem, quer dizer, com uma música bem legal, um álbum bom também, mas eles, o cara quer ver Jumping Jack Flash, Start Me Up, o show é isso, cara, é o show que eles fizeram há 40, 50, 30 anos atrás, e vai ser sempre assim com qualquer artista, independente, sabe, da qualidade, ele vai ter que tocar as músicas
do auge da era deles, porque o público deles espera isso e quer se emocionar. E esse público só vai se conectar nesse nível de emoção quando ele tiver contato com aquela música que os leva para a melhor época da vida deles, as lembranças. Não tem isso aí, cara. É o ser humano. Isso aí. Não, é engraçado que eu tava vendo agora, acho que foi hoje, eu vi um vídeo do pessoal do Metallica tocando e o Lars Ulrich da batera errou uma caixada, alguma coisa, e o James Hetfield olhou para ele rindo. Eu falei, caraca, os caras estão há 40 anos juntos, o cara errou e eles estão se divertindo. Eu imagino que já deve ter passado por outros momentos que um não aguentava olhar para o outro. Sim. E é igual um casamento, que tem os momentos difíceis, mas se você passa por isso, você depois valoriza, pô, são 40 anos juntos, né? E você, de certa forma, deve ter passado por vários momentos na banda, né, cara? A gente passou por vários momentos. Não existe fórmula e nem segredo e nem conselho, porque cada caso é um caso. Mas uma coisa, existe fórmula, conselho e segredo. É o respeito entre as pessoas. Você não pode quebrar esse cristal, entendeu? Bom, fale para mais disso aí. Cara, vocês nunca quebraram esse cristal? Não, a gente nunca quebrou. A gente já teve discussões, evidentemente, pontos de vista diferentes, mas a gente nunca chegou ao nível de ofensa pessoal, muito menos briga física, nada disso, entendeu? A gente obviamente, já ficou chateado um com o outro, até, às vezes, por questões de estrada mesmo, de logística, enfim. Mas a gente sempre procurou respeitar a opinião do outro, ter empatia pelo outro, buscar... Bom, ele está pensando diferentemente de mim, por quê? Por que ele está vendo sob esse ângulo? E aí, cara, você procurando ter uma empatia, você, quando volta com a questão para você traz um filtro junto que te ajuda a chegar num meio termo, entendeu? Então, democraticamente, você consegue. É fácil? Não é, porque tem pessoas que têm um temperamento. Quantas pessoas se arrependeram do que falaram naquele momento de cabeça quente, ou porque bebeu um pouco demais. E aí as palavras não voltam atrás. Sim. E as ações também não. Mas se você tiver uma consciência de que você... tendo respeito, empatia, não se achando dono da verdade, você consegue, cara, viver 100 anos numa comunidade e que as coisas fluem bem. E você disse que o Robertinho do Recife ele ficou até que álbum? Terceiro? Cara, ele produziu o terceiro álbum, já não estava mais. Mas ali, cara, você disse que ele só ia até onde o Boeing pousava. Mas ele abriu algumas concessões? Não, cara. É claro que essa foi uma frase estereotipada do que ele falava, que significava que ele não estava afim de fazer 5 shows por semana, toda semana, entendeu? Ele queria fazer os shows Ele é bem mais velho que você? Cara. Uns 10 anos? Por aí, mais ou menos. Ele já estava em outro momento de vida, né? Você estava com 27, 28, estava com 37, 38. Ele já era um grande ícone da música, né, cara? Ele já era um produtor renomadíssimo, um músico, super reconhecido, um dos grandes guitarristas de todos os tempos do Brasil. Ele já era isso. Aí entrou o Kinushi de cara no lugar dele. Kinushi, exatamente. Vocês ficaram quantos anos com o Kinushi? Cara, muitos anos. Cara. Mais de 10, né? Mais de 10. Um grande guitarrista também. Você conheceu, né? Kinushi, um monstro da guitarra, tocava violão clássico como poucos. Ele botou no meio gospel, o Kinushi aqui no Rio de Janeiro foi o cara que gravou 80% das músicas mais marcantes. Centenas de álbuns, né, cara? Era um músico e era um cara divertido pra caramba. O Kinushi, talento. Namorou com a Xuxa, velho. Namorou com a Xuxa, exatamente. Uma das aventuras do Kinushi. Foi com a Xuxa mesmo, né? Foi com a Xuxa. Foi Paquita. E depois ele parece que ele casou com uma Paquita, não foi um negócio desse? Cara. Eu acho que sim, ele foi casado com a Lana, né? Sim, é isso aí. As duas informações conferem. Então, você é um cara que trafegou também além da música, como você dizer assim. E 10 anos, 15 anos com o Kinushi, mais ou menos isso, né? Foi, por aí. Gravamos muito, né, cara? Porque ele era sócio do estúdio também, né, cara? Então, vamos lá, cara. Vamos falar um pouco. Vamos deixar... Talvez a gente possa voltar no assunto Yahoo, banda, mas vamos falar um pouco do estúdio, cara. Vocês, a partir de qual momento vocês devem ter começado a investir em equipamento para gravar as próprias coisas, fazer mas quando vocês começaram a ver o estúdio como um negócio também?
Cara, é um processo, né, cara? Assim, que vai acontecendo. A gente sempre gostou de estúdio também. Eu acho que o estúdio é muito complementar à vida da estrada. Você fazer um show ao vivo é uma emoção que não se repete, é um momento único, é totalmente espontâneo, você troca energia ali, quer dizer, isso é incrível. E o estúdio é meio o contrário disso, é tudo mais estudado, mais programado, você não vai ter aquela recompensa imediata, só semanas ou um mês e pouco depois que você vai ouvir aquela música no rádio ou na TV, que você vai ter, entendeu? Então é totalmente diferente, mas é bem complementar. E o mundo do estúdio ajuda o mundo do show ao vivo e vice-versa, entendeu? As duas coisas. Então a gente sempre gostou. Quando eu falei que a minha primeira música gravada que eu ganhei um bom dinheiro, que foi num disco da Xuxa, o Zé Henrique era compositor dessa música também. Você fez o que nessa música? Ah, cara, eu nem lembro exatamente. Provavelmente. Porque vocês estavam juntos melodia, ali. Provavelmente uma coisa assim. A gente estava junto, todo mundo fez juntos a música. Foi alguma música relevante pra Xuxa? Cara, não. Você vê que eu nem me lembro do nome da música. Naquela época, era um álbum com 12, 13, 14 músicas, entendeu? A Xuxa nem tocava no rádio. Entendeu? A Xuxa mas ela vendia muito disco, porque era um ícone, era um mito na época incrível, entendeu? Então, na semana seguinte ao adiantamento, fui eu e Zé para Nova York. Trouxemos $40 mil de equipamento para o estúdio que a gente já tinha, porque a gente fez o nosso primeiro estúdio, quando eu falei, num quarto alugado dentro de um apartamento, para fazer a pré-produção dos discos do Yahoo. Entendeu? A gente já sabia que era importante você ter um QG onde você pudesse fabricar a sua sonoridade, testar harmonias, melodias, poder fazer isso. Então a gente sempre gostou disso. Então o estúdio era tipo assim, primeiro para servir o Yahoo como um laboratório. E depois como um modelo de negócio também para outros artistas que queriam gravar lá. Exatamente. Aí a gente foi crescendo, foi se expandindo, aí o Sullivan se interessou, aí a gente fez uma sociedade com o Michael Sullivan, entendeu? Aí a gente comprou, na época, uma máquina de 24 canais, que era uma coisa muito ousada para um estúdio independente. É uma máquina que, na época, custava, vamos dizer, $60 mil, na época. Hoje era uma coisa de louco. R$500 mil. Era uma coisa de maluco, mas a gente tinha muito trabalho para fazer, porque o Sullivan, talvez o maior compositor popular brasileiro em termos de número. Sullivan é brabo, o cara, beijo, porquinho. E é um professor também, né, cara? A gente aprendeu muito com ele. E então o estúdio ele foi ganhando força e aí as gravadoras passaram a enxergar o Yahoo como uma solução, entendeu? Músicos competentes, experientes, produtores competentes, experientes, com o próprio local, com um estúdio de boa sonoridade, um estúdio à mão. Então, a gente passou a ser usado pelas gravadoras. O Jorge Davidson, também um parceiraço, e vários outros, Miguel Lopes, vários outros, viam no Yahoo uma solução, porque a gente entregava pronto, né? Era uma coisa só, a gente produzia, a gente compunha, a gente gravava, mixava, fazia tudo. Era um pacote completo. Era um pacote de solução. Sim, às vezes saía até mais barato para a gravadora. Com certeza saía. Porque tempo é dinheiro também, né? Então a gente resolvia isso de uma forma eficiente por um custo. Como era tudo para nós, você fazia aquele pacote que cercava a situação toda. A gente fazia um pacote fechado por faixa, pelo álbum, 12 vezes, vamos dizer, pá vezes 12. Pronto, e aí era aquele pacote fechado, a gente resolvia. Claro que com o apoio do diretor artístico, da gravadora, claro, era uma via de mão dupla. Mas a gente, durante mais de década, a gente era muito a solução assim, prática para esses casos artísticos, porque na época as gravadoras eram, até o próprio Jorge Davidson falava, gravadora tem que ser um supermercado. Uma gravadora grande, ela tem que ter uma coisa boa do samba, o pop bem, o chorinho legal, a música instrumental, você tem que cercar a música romântica, entendeu? Então é como se fosse um supermercado. Você tem que entrar ali, você tem que ter de tudo, porque para manter uma estrutura gigantesca daquela, você tem que estar acima dos modismos, acima das coisas temporais. Você tem que ter uma solidez em várias áreas para você estar sempre funcionando. Agora o pagode está em alta, você tem que ter numa gravadora um cast, tinha, né, na época. Então, a gente, em termos de pop e pop rock, a gente, durante muito tempo, foi solução em termos de arranjo, produção, composição, para as grandes multinacionais, né? Para as multinacionais. Fala um pouco aí, então, isso aí já era o quê, 90?
Cara, estúdio consolidado já já? 2000, 90 e poucos. 90 e pouco. 95 para cima. E aí vocês já foram para casa? A gente foi para casa. É a uma gente casa, foi pra casa. né, que vocês ficaram ali por quase 20 anos, né? Ficamos 20 anos ali, 20 cara. anos ali. 20 anos. Na Barrinha. Na Barrinha, cara. Acabou, infelizmente, acontecendo um assalto ali. A gente, durante a pandemia foi lamentável, enfim, né? Enfim, levaram várias guitarras do Ricardo. Sim. Mas vamos lá. Qual foi o primeiro grande artista que vocês colocaram ali no estúdio? Cara, você lembra? meu irmão, o primeiro... Ou alguns dos primeiros que você lembra ali? A gente produziu, cara, muita gente. A gente, eu posso falar assim, a gente não fez, né? Porque... mas a gente participou desde o embrião do Felipe Dilon, que foi dos maiores fenômenos da juventude na época, assim. Foi o Jorge Davidson que nos trouxe ele com 15 anos. A gente levou 1 ano e meio trabalhando ele para lançar o primeiro disco dele. Era Yahoo Produções ali. Yahoo. Era eu, Val Martins, o Zé Henrique e o Sérgio Kinucci. Era o time, batera, baixo, guitarra. Vocês gravaram todas as faixas do álbum? Todas as faixas. Qual é o nome do primeiro álbum, você lembra? Dele? Cara, eu acho que era Felipe Dilon mesmo. Felipe Dilon? Que tem Musa do Verão, que tem, enfim, foi que explodiu mesmo na época. Foi o primeiro álbum, né? Já chegou com o pé na porta. A gente também descobriu, trabalhou, lançou e empresariou o LS Jack. LS Jack, uma das melhores bandas de pop do Brasil. Porra, uma banda, cara, incrível. Eles estão nativa, voltando, né? agora estão nativa, quer dizer, enfim, é uma banda incrível, de amicíssimos, o pessoal talentosíssimo. Quer dizer, então, esses foram 2 dos exemplos que a gente meio que não criou, mas que a gente ajudou a formatar desde o zero, entendeu? Claro que com o talento deles, evidentemente, porque talento ninguém transfere, né? Talento ou o artista tem ou não tem, porque fala-se muito do Felipe Dilon, sei o quê, porque foi meio uma armação, nada disso, cara. O Felipe Dilon é um garoto muito musical e você ouve a voz dele. Já no primeiro álbum, você pode ouvir aquelas faixas dentro de um elevador na China, você ouve as 3 primeiras frases que ele fala, você sabe que é Felipe Dilon. As composições eram deles? Não, nele não. Não. As composições eram nossas, esse repertório foi muito responsabilidade do Jorge Davidson. Jorge Davidson, um dos maiores homens da música no Brasil, né? Diretor artístico, entendeu? Que lançou Legião, Paralamas e vários outros, entendeu? Então, mas o Felipe Dilon tinha isso, cara. Tinha uma coisa que eu, como produtor, eu valorizo muito. É a diferenciação que um artista tem cantando, o timbre, entendeu? Porque o que é você cantar pra caramba ou cantar menos? O que é isso? O caso dele é um garoto, um adolescente que não tem aquela preocupação de ver técnica vocal ou não. Menino do violão, do luau, do arpoador, de Ipanema, Leblon. Sim. E que foi pro estúdio e gravou, né? E tem uma coisa que eu aprendi com o mestre Michael Sullivan, que chama-se ter lágrima na voz. Você tem que ter lágrima. O que é lágrima? Ninguém sabe. Mas você tem ou você não tem. Entendeu? Então, a Xuxa tinha lágrima. É uma grande cantora? Não. Sabia cantar? Não. Mas tinha lágrima. Entendeu? É aquela coisa que o Sullivan falou, ele tem lágrima, tem uma lágrima. É isso, cara. O cantor Roberto Carlos, um dos maiores cantores desse Brasil, tem lágrima também. Lágrima independe da técnica. Até independe, muitas vezes, da afinação. Entendeu? O Roberto Carlos, Caetano Veloso, os cantores afinadíssimos. Lulu Santos, esses até falei, esses têm lágrima. Mas tem cantores que são virtuosos, que cantam pra caramba, mas, cara, não vem de uma cópia, entendeu? Porque, então, é um mistério. A música reserva mistérios, por isso que ela é fascinante, né? Sim. Então, cara, esses 2 cases aí que vocês foram mais do embrião até o lançamento, viram dar certo. Vocês estavam fazendo outros artistas também, que já eram talvez consagrados. Fala um pouco dessa época aí pra gente, talvez, entrar em algum artista mais específico. A gente produziu e gravou, a gente produziu junto com o Cláudio Rabelo, né? O Paulo Ricardo, cara. Paulo Ricardo também, um cara, além de ser uma pessoa, um ser humano espetacular, um cara culto, um cara que sabe tudo de música, é um talento também, cara. A gente gravou o álbum todo dele, Prisma, entendeu? Você sabe, deu certo?
Hein? Esse álbum deu certo? Deu muito certo, cara. Deu muito certo. O RPM foi um fenômeno, né, bicho? O RPM dos maiores fenômenos pop, né? Vai ter vendido mais de 1 milhão de cópias. Não, o RPM vendeu muito mais. Vendeu quase 3 milhões de cópias. Aquele álbum ao vivo, Rádio Pirata ao vivo, né? E eu não lembro quem veio aqui e falou. Eu acho que foi o Augusto Lix, do Engenheiro, falando que a banda brigava, bicho. Os caras não se entendiam de maneira nenhuma. Porque é complicado, né, cara? Muito pouca gente está realmente preparada para um sucesso estrondoso, cara. Porque o que o sucesso faz? O sucesso faz com que o mundo reaja a você diferentemente do que sempre reagiu, entendeu? Não é necessariamente você que muda primeiro. Às vezes não, você está ali, mas aí o porteiro passa a te tratar diferente, aquela garota passa a te dar mais mole, o teu amigo não sei quem. Então você, opa, peraí, cara, alguma coisa eu tenho. Eu acho que Deus botou um açúcarzinho em mim. E aí o ser humano é assim, é vaidoso normalmente, então você muda. É um processo de mudança. Aí depois, meu irmão, quando o seu ego infla, entendeu? Porque eu vou falar um pouco disso, que eu acho que talvez eu possa falar alguma coisa que caiba nisso aí. Tem muitos e muitos e muitos casos do artista que no primeiro disco tem uma humildade, ouve todo mundo, faz escolhas corretas, dá opinião, mas ouve opinião, aí aquele trabalho dá certo. O cara estoura, atinge uns objetivos que ele jamais sonhou que podia chegar, atinge um patamar de grana, de reconhecimento. No outro trabalho, meu irmão, ele já é outra pessoa, cara. Ele acha que aquele sucesso que ele teve que ouvir, o produtor, o diretor artístico, até o músico, o engenheiro, ele fala, não, bicho, essas escolhas foram minhas, eu que sei tudo. E aí, meu irmão, ele passa a não ouvir mais ninguém. Você viu isso acontecendo com vocês ou com outras pessoas? Não, eu vi muito acontecer. Ou com vocês também? Não, cara, eu acho que com a gente, claro que a gente falar sobre a gente mesmo, às vezes é difícil, às vezes você acha que está numa coisa, mas eu percebo que nesse ponto a gente teve uma certa sabedoria. Pé no chão. Pé no chão. Eu acho que nesse ponto, sim. Entendeu? Agora, eu vi isso acontecer com muita gente. Isso acontecer com muitos talentos que deram muito certo. Eu não vou citar nome aqui porque é algo assim, mas o que vale não é pontuar, não é botar um nome A, B ou C, é a maneira de se comportar. Isso é atemporal, isso serve para tudo na vida o tempo todo, entendeu? Você tem que sempre ter muita consciência e muita atenção sobre analisar causa e efeito das coisas que acontecem na sua vida, entendeu? Isso são armadilhas que a vida pode te pregar e você achar que é um caminho, e aí você passa a ouvir menos. Claro que você tem que ter confiança, você tem que acreditar no que você pensa, mas você também tem que saber que pessoas ao seu redor têm condição, têm experiência e têm opiniões e posturas importantes para você se inspirar também e se espelhar, né? Você falou do Felipe Dilon, eu lembrei que aqui veio o guitarrista que tocou com ele, o Marcinho, não sei se você lembra, um louro cabeludo, cabelo grande, meio sufistão. Márcio Carvalho, né? Acho que é Marcinho Carvalho. Legal. Ele entrou na banda com o Felipe Dilon e foi pra luta. Como você analisa o case Felipe Dilon? Que você viu surgindo, viu explodindo e viu declinando também. Cara, o Felipe Dilon é um caso complexo, cara, que eu também não poderia te dar um diagnóstico tão grande, porque eu não acompanhei de perto todo o processo. A gente participou ativamente do primeiro álbum dele e do segundo álbum dele. O segundo também aconteceu. Aconteceu muito também. O segundo aconteceu muito. Que música teve no segundo álbum? Puxa, cara... Agora, uma boa pergunta. Vocês aí procurem no Spotify que vocês vão ver, mas o disco aconteceu bastante. E aí, cara, depois disso, teve algumas decisões assim que eu não concordaria muito, mas quem sou eu? Ali eu já estava fazendo outras coisas, a gente tipo já não estava... Você... cara, não me lembro. Eu acho que alguma coisa relacionada a repertório de show, alguma coisa assim, cara, entendeu? Que é aquilo, cara. Existem... dezenas de maneiras de você errar. Você pode errar de várias maneiras. Agora, você acertar é o caminho mais ali, você tem que passar perto do alvo, entendeu? Tem muito menos maneiras de você acertar. Você também não acha que talvez tenha tido uma carga de responsabilidade muito grande para uma pessoa tão nova também? Isso aí, com certeza, existiu. Eu não sei se ele tinha ali 16, 17 anos, né? Eu até hoje não vi, claro que deve ter havido, com certeza, não estou dizendo que nunca houve. Eu não vi
um fenômeno da maneira que o Felipe Dilon chegou ao estrelato, tanto em quantidade de gente atingida, quanto na velocidade que isso aconteceu, entendeu? O primeiro show dele no Rio de Janeiro, o lançamento desse disco, o show acabou. O show foi no... Canecão? Foi no Città América, cara, numa casa de show que tinha ali. Rádio Rock Café? Cara, será que foi? Ali era o Rádio Rock Café. Já faz muito tempo. Eu posso... Vocês aí, não, vocês depois pesquisem, mas eu posso errar algum nome aqui, outro ali, mas o fato é o que interessa. Meu irmão, quando acabou o show, lógico, eu fui no show, eu estava voltando para casa, quando eu saí do local, estava saindo do local, eu falei, ué, o que houve? Meu irmão, era uma fila para pedir autógrafo de mais de quilômetro, entendeu? Das meninas, entendeu? Fãs dele querendo, depois do show, pegar autógrafo. Uma coisa, ou seja, então isso mexeu com a... Claro que mexe. Pô, um garoto de 16, 17 anos, entendeu? Que, enfim, então isso com certeza aconteceu e não é fácil, entendeu? Você administrar isso, porque, como eu falei, o mundo muda com relação a você. E você se repaginar em muito pouco tempo com mudanças tão profundas e importantes, nem sempre você consegue. Mas é engraçado, né, cara? Que é uma fórmula que a gente vê se repetindo com cantores, com bandas, com lutadores, com jogadores de futebol. É você, cara, ser dado muito para você numa idade que você talvez não esteja pronto, talvez você não tenha tido uma criação adequada. Também é difícil dizer, cara, como ensinar, preparar alguém para lidar com um sucesso desse, né? Fama, exposição. Difícil, né, cara? Não tem regra, não tem maneira, porque cada caso é um caso, você falou bem, tem a ver com a pessoa, tem a ver com a criação da pessoa, entendeu? E cara, cada um, todo mundo, a gente pode ter certeza, quer tomar a melhor escolha sempre. Ninguém toma ninguém faz uma escolha, já não, eu vou fazer essa escolha e vai ser pior para mim. Não, você sempre faz uma escolha pensando que isso vai ser o melhor caminho para você. Sim. Mas, cara, as coisas são traiçoeiras. Ninguém tem... a vida para todo mundo é curta, dura e incerta para todo mundo. Não tem ninguém que escape disso, entendeu? Então, às vezes, essas armadilhas, mas muitas vezes também servem de aprendizado. A pessoa, vê que e aí depois ela aprende na dor, sim, às vezes, e se recicla e sai dali melhor e vai triunfar, sim, de novo. Enfim, é isso, não é? A vida, né? Sim. Eu vi um vídeo, já tem alguns meses, do Hanson. Lembra dessa banda, cara? Sim, banda incrível. De 3 irmãos, né? Eu falei, meu irmão, cadê o Hanson? E eu fui pesquisar, cara, e eles estão super bem dentro de um nicho, cara. Eles abriram mão de... Falaram assim, cara, a gente cansou disso aqui, a gente quer tocar para a vida toda. Sim. Então vamos para um outro caminho aqui, onde a gente consiga fazer o que a gente gosta com um público menor mesmo. E eles abriram gravadora, abriram distribuidora, mas do grande público eles sumiram. Mas para eles foi o caminho que eles encontraram para conseguir continuar ação, fazendo um som que eles gostam e vivendo a música, né? Matheus, porque aquela coisa que você falou, o grande público é uma grande ilusão também. O grande público, ele não existe. Você fala disso aí, cara. Cara, o grande público, ele é aquele público que, vamos dizer, 80% desse grande público está ali porque aquilo foi imposto para ele, ele gostou, é porque é uma moda, é porque está todo mundo consumindo, mas ele não se identifica realmente com aquilo. Desse grande público, existe um público que você chamou de nicho, a gente pode chamar dessa palavra, mas existe um público que esse público se conecta com a tua verdade. E esse público é o que faz a diferença na vida do artista. Esse público, evidentemente, ele vai ser em quantidade, ele vai ser menor do que o grande público, mas a intensidade dele e o benefício que ele causa, entendeu? Na carreira e na vida de um artista é o que faz a diferença, entendeu? Então, cara, você citou o Hanson, com certeza eles saíram, até porque o mundo vive de se reciclar, né? A indústria vive de fazer questão que o relativamente antigo seja ultrapassado e seja ruim, para quê? Para valorizar uma coisa nova que está surgindo, que isso vai movimentar a máquina financeiramente. Então, a indústria vive de massacrar o que passou e prestigiar o que vai vir, porque esse que é o movimento do capitalismo. É bom e é ruim, entendeu? Tem os dois lados da mesma moeda. Entendeu? Então,
quando o artista desvenda essa ilusão e sabe que o que interessa para ele não é o grande público, mas o seu público verdadeiro, ele está com o caminho para a eternidade. Ele fica tranquilo, porque a verdade dele é o que o público espera, entendeu? E a verdade do público é a que ele naturalmente já faz. Então, há uma troca, há uma simbiose de energia que, cara, fica muito poderoso. Não em quantidade de pessoas, mas na qualidade dessa relação, entendeu? Aconteceu isso com Los Hermanos, né, cara? Sim. Eles lançaram Ana Júlia, que foi uma música que eles mesmos não curtiam tanto. E até teve um jornalista que perguntou para ele, né? Como é ser vinculado sempre a Ana Júlia? Teve uma briguinha entre os jornalistas e ele, você lembra? Sim, Pô, cara, você tá faltando pesquisar melhor. Você não conhece o Los Hermanos, porque tem anos que a gente não toca Ana Júlia e as pessoas vêm num show para ver outras músicas. E tem um cara chamado Kevin Kelly, que ele fez um artigo chamado 1000 Fãs Verdadeiros, A Thousand True Fans. E ele fez um artigo, esse ficou tão famoso que lançou um livro. Ele está dizendo, cara, que o artista ele precisa de 1000 fãs verdadeiros, é o que você está falando. Sim. 1000 pessoas que se identificam profundamente com você e que te patrocinam no sentido de, cara, eu vou comprar o álbum, eu vou comprar o souvenir, eu vou estar no show, eu sou um evangelista do cantor, eu falo para todo mundo. Sim. 1000. Sim. Você tem 1000 verdadeiros, cara, que pagam, você vive, cara. Sim. Eu acho que a internet, inclusive, ela deu muita voz aos nichos. Sim. Eu falo com um público específico, mas é um público suficiente para que eu tenha uma vida como professor, como artista. Sim. Exatamente isso, exatamente isso. E aí, voltando um pouco ao que você falou do Ana Júlia, apenas o George Harrison gravou, né? Deve ser uma música mais ou menos, né? Pro George Harrison ter o Ian Pace de batera, uns caras que estão aí, né? Estavam aí como é que é? Pô, cara, um cara que deprecia uma canção como Ana Júlia tá de brincadeira, né? E você também falou sobre esse negócio até no Vini, quando o Vini veio aqui, a gente falou sobre o cara que estoura uma música e ele é visto de uma maneira pejorativa, né? Cara, o Vini, pô, beijo, Vini. O Vini, eu sou fã dele, é um cara incrível, inteligentíssimo e uma fera, um doce de pessoa. Cara, o Vini falou uma coisa que eu achei interessante. Às vezes a gente tende a ser, aquele artista só fez um sucesso e depois sumiu, entre aspas, que a gente sabe que isso não é verdade. Entendeu? Mas, cara, se for pensar no universo dos músicos e dos que querem ser músicos, mas que não conseguiram, músicos profissionais, cara, um músico, um artista que conseguiu fazer um sucesso nacional, talvez ele seja 0,00001% da quantidade de pessoas. Então, ele já é, meu irmão, muito bem sucedido. Ele já sabe, ele já está numa elite absurda, ele tem que se sentir assim, não como arrogância, nada disso, mas como reconhecimento, que é importante você ter uma autoestima não superestimada, mas uma autoestima realista, porque isso faz bem para você, isso te impulsiona a novas conquistas, entendeu? Então, eu também acho, desculpa te cortar, eu também acho que existe uma música que eu digo não é apenas uma, mas existe a canção que ninguém segura, cara. Que, tipo assim, eu lembrei de um cara que... Você lembra da banda Cogumelo Plutão? Sim. Que teve aquela música linda, né, cara? Não sei como é aquela. Plutão é maravilhoso. Do Blanche. É o tipo de música, assim, cara, que ninguém segura. Não Beijo, Blanche. Não tem como você pegar essa música e esconder. Eu digo Cogumelo Plutão porque eu não lembro deles terem feito algum outro sucesso. Então talvez seja um caso de uma banda com uma grande música, não é que não tenham outras grandes músicas, mas essa que você falou, que chegou para todo mundo, que é uma música impossível de segurar, de tão boa. Ela tem alguma coisa que você não consegue explicar nessa música, que ela penetra em todas as camadas e não respeita o nicho, né, cara? E também chega na hora certa, no lugar certo. Às vezes tem uma rádio certa que começa a tocar ou uma novela que no momento, ou seja, não é só a música. Claro que a música tem que acompanhar junto para quando a oportunidade é dada à canção, ela tem que se prevalecer, evidente. Sim. Mas às vezes é uma coisa, será que ela é melhor do que alguma outra? Mas a gente não sabe. O fato é que ela aconteceu no lugar certo, na hora certa, foi divulgado da maneira correta e deu bom, vamos dizer assim. Entendeu? Porque o Vini, eu achei interessante algo dele aqui, que quando ele lançou Heloísa Mexe a Cadeira, ele não estava interessado nessa música. Sim. Ele estava interessado na outra parte do álbum, mais pesado e tudo. Sim. E aí, cara, a música explodiu. Sim. Ele falou assim, meu irmão, é isso que vocês querem? Então vamos fazer isso aqui. Ele fez mais 4, 5... primas, vamos dizer assim. Pô, realmente, né, ele conseguiu uma coisa ali.
peculiar. E depois ele falou sobre toda aquela questão da cadeira, da carreira declinar, mas ele ficou bons 4, 5 anos ali né, nas alturas. E eu estou levantando esse assunto porque deve ser complicado ser pego dessa maneira, né? Você está ali há anos tentando, daqui a pouco uma música ela fura a bolha e ninguém segura essa música. E o que você faz com esse momentum, né? Sim, tem um momento, administrar meu irmão, isso. É aquela onda que você está ali esperando para surfar, daqui a pouco, meu irmão, vem aquela onda, você fala, meu irmão, vou ter que surfar isso aí, porque eu não sei quando é que vai vir a próxima, não sei o quê. Você viveu isso também, né? Pô, com certeza, cara, porque ninguém tem domínio, cara, do que vai acontecer. Eu tenho um exemplo meu que eu vivi na prática, o Renato Russo, da mesma gravadora do Yahoo, a gente gravando discos em 2 estúdios da EMI paralelamente. A gente estava gravando lá, um dia a gente acabou, o Renato Russo falou, Marcelo, vem ouvir aqui que eu quero te mostrar o álbum novo, que já está agora mixado. Eu falei, porra, que honra. Que ano? Ah, cara, foi 90. Você lembra qual foi o álbum? Foi o álbum 4 estações. 4 estações. Esse álbum aí. O ano vocês vão pesquisar aí. Esse foi para Fantástico e tudo, né? Não, cara? esse álbum... Cara, aí, meu irmão, eu lembro como se fosse hoje. Eu ouvi 3, 4 faixas ali que ele me mostrou, seguidas no estúdio, com aquela som apropriado, aqueles falantes ingleses do estúdio da EMI, incrível, uma sonoridade maravilhosa. Meu irmão, eu ouvindo, eu falei, caraca, cara, que álbum maravilhoso, que obra de arte, isso aqui. Quando acabou, e eu sem falar nada, ouvindo, né, cara, aquela coisa, porque é uma coisa péssima, o cara quer te mostrar uma música que você fica comentando durante a música, bicho, isso aí, enfim, mas só quem é músico sabe um pouco disso, né? Aí ouvindo, quando acabou a 3ª ou a 4ª música, ele falou, e aí, Márcio? Eu falei, cara, porra, meu irmão, incrível, isso aqui. Eu falei algumas coisas para ele que eu realmente tinha ficado muito impressionado, e ele falou, pois é, cara, eu tô com uma dúvida, eu não sei, ou seja, cara, o grande artista, ele é inquieto, ele não tem certeza de nada, entendeu? E deu no que deu, foi um dos maiores fenômenos um disco clássico, do começo ao fim. Você vê essa insegurança, essa incerteza que todo artista tem quando lança um trabalho novo, porque não depende dele a resposta sobre aquilo. Você entrega para outrem, né? Se emocionar ou não. Você mais ou menos acha que pode acontecer, mas a certeza você não tem. A coisa carimbada de que vai acontecer, você não tem. Então, essa que é a grande graça. Esse que é o grande charme, esse que é o grande sabor dessa carreira artística, da música. A música está no ar, ela é invisível, ela é traiçoeira, mas ela é também, te dá recompensas incríveis, né? Quem também tem um caso interessante que veio aqui foi o Milton Guedes. Putz, é um amor, Milton. Ele falou do Sonho de uma Noite de Verão. Daqui a pouco, pum, a música aconteceu. Ele, caraca, bicho, e agora? Sim. A música aconteceu muito, né? Sim. E foi que todo verão voltava, a música ia acontecer de novo, né? Porque tinha noite e tinha verão, era novo, era noite de verão. Durante 3 verões, a música ficou no top 10. E ele, naquela transição para carreira solo. Sim. E ele, né, não conseguiu, talvez, aproveitar o flow que essa música trouxe, né? Ele falou muito sobre isso no podcast, assista um podcast dele que foi sensacional. Mas isso é uma coisa muito doida, né, cara? Porque a gente nunca sabe o quanto vão durar as coisas, né? Sim, sim. Eu acho que os pais normalmente falam muito isso. Eu lembro da minha mãe e do meu pai, falam assim, cara, aproveita esse momento. Porque pode ser que daqui a 2 anos nada disso mais seja relevante, não exista mais. Sim. Você foi avisado disso em algum momento? Cara, isso... Não, cara, isso vale para tudo na vida, né, cara? A gente tem que valorizar, bicho, o momento. Eu estar aqui com você, com as pessoas, com você que está aí, cara, é um momento incrível, cara. Eu tenho que valorizar isso, porque, na realidade, eu não sei se daqui a 15 minutos, quando eu pegar a minha moto e for para casa, o que vai acontecer comigo. Essa é a realidade da vida. A gente não vive pensando assim. Mas se for trazer a coisa, né, a vida como ela é tudo muito incerto, entendeu? E quanto mais a música, quanto mais se vai ser aceita ou não, a consequência daquilo, como isso vai bater nas pessoas, o quanto isso vai emocionar e voltar aquela coisa, a emoção, o quanto isso vai mover as pessoas e a consequência que isso vai te trazer de volta, tanto artisticamente quanto para o teu ego, quanto financeiramente, o que você vai fazer com isso, cara? Não é fácil, cara, não tem manual. A vida não tem manual. Uma das coisas importantes é você ouvir muito as pessoas. Ouvir quem tem mais experiência que você. Procurar se aprofundar, especialmente nos erros dessas pessoas, entendeu? E procurar, e aí você tenta se resguardar. Não que você não vai errar, né?
mas tenta errar o menos possível e que esse erro seja o mais reparável possível, né, cara? Assim. E você conseguiu uma façanha na música que é viver da música. Porque viver da música é difícil. Né, cara? E você está com 60, né? 61? 61, é. Né? E você, cara, foi um cara muito bem sucedido em todas as esferas da música e também financeiramente. Você teve algum momento mais difícil na música? Que o mercado começou a ficar de uma maneira, você talvez ficou preocupado ou desanimado, ou você sempre foi mais estável aí? Não, cara, eu procurei ser mais estável, mas seria uma mentira gigantesca se eu falasse aqui que eu nunca tive momentos de insegurança durante várias situações, entendeu? Tive, com certeza, cara. Fala um pouco delas aí, porque eu acho que interessa muito a galera que está assistindo. Cara, para não ver que como glamour, tudo glamourizado, né? Cara, você tem que... Primeiro, quando esses momentos chegam, e eles vão chegar, você tem que ter uma base não só de família, não só espiritual, mas você tem que ter uma sensação de dever cumprido, de que você deu o seu melhor nas oportunidades que você teve, que nem a gente está falando agora. As oportunidades, os momentos, eles têm que ser valorizados, eles têm que ser bem tratados, entendeu? Eles não podem ser menosprezados, porque quando você aproveita esses momentos, quando um momento ele fica um pouco mais difícil, você passa a ter uma segurança de que, cara, você fez as coisas certas, entendeu? Uma hora a onda vai voltar, uma hora o vento vai voltar e o seu barco vai adquirir velocidade para te levar a um outro lugar melhor, entendeu? Conselho nisso aí fica difícil porque é tudo muito pessoal, né, cara? Mas não desperdice os bons momentos, não se supervalorize, não se ache que você está acima, que você é super talentoso, porque não existe isso. Se você pensar nisso, vai ter sempre alguém melhor do que você, mais bem preparado, mais esperto, mais talentoso, mais rápido, entendeu? Então, não se ache o maioral, tenha humildade, porque você sempre sabe muito pouco, e quanto mais você sabe, claro que é uma frase talvez clichê, mas quanto mais você sabe o quanto falta você saber sobre qualquer tema. Então, cara, por aí, quando você vive com essas bases um pouco mais seguras, a vida acaba te levando para um lugar melhor, entendeu? A vida acaba... E esses momentos, você fazer desses momentos de ensinamento, de aprendizagem, entendeu? Você tem que aprender, porque dizer que você aprende com o sucesso, com o oba-oba, com o dinheiro na conta, é mentira. Você não aprende nessas horas. Não. O Ed Sheeran tem uma frase que não é dele, que ele fala... minha. Ele falou, essa frase é antiga, né? O sucesso não ensina nada. Sim. O que ensina é a derrota, né, bicho? É você errou Sim. e você volta, melhora e depois você vai e acerta. Quando você acertou, você não tem nada para aprender com acerto. Sim. Você aprendeu com o que você fez errado, né? Sim. E, cara, fala um pouco também dessa questão. Você sempre teve uma visão também empreendedora, né? Sim. Se você viu a oportunidade ali de produzir, de ter um estúdio, de locar o estúdio, de locar partes da casa para uma outra pessoa ter um estúdio. Você fez isso porque você tinha uma consciência financeira, você via que talvez essa questão, né? Você teve um momento ali até 95, 98, e depois você falou, cara, vou colocar minha força aqui porque eu não sei o dia de amanhã, ou foi uma coisa que simplesmente foi acontecendo? Cara, eu acho que um pouco das duas coisas. As coisas foram acontecendo. Eu sempre tive a sorte, vamos dizer assim, de ser cercado por pessoas muito talentosas e com pensamentos empreendedorísticos também, entendeu? Então, eu sempre tive... Se eu tive algum mérito, isso foi perceber a qualidade dessas pessoas que estavam à minha volta, e eu sempre fui uma pessoa de time. Eu sempre me coloquei muito dessa maneira, entendeu? O que eu vou fazer nessa engrenagem ou nesse time que eu posso fazer para somar? Eu posso ser melhor do que eles nessa coisa. Nisso eu sei que eles são bons, são melhores do que eu, mas tem algo que eu posso fazer. Então, isso que eu te falei antes, a coisa da disciplina, da perseverança, isso eu tenho. É inato meu, entendeu? Eu falei, deixa eu usar isso para criar uma rotina em mim que beneficie a minha empresa, que beneficie o meu time. Então, cara, eu tive sorte de ter pessoas ao meu lado, de muito talento, empreendedoras, e eu não atrapalhei, entendeu? Você pode citar essas pessoas e o que você aprendeu com elas? Assim? Cara, não poderia... Muita gente, cara. Não poderia deixar de citar o Zé Henrique,
entendeu? Que é um cara fora de série. Não poderia deixar de citar o PH Castanheira, também, que é meu irmãozão e também é um dos músicos mais talentosos que eu conheço, um cara inteligentíssimo. Da sua maneira, o Sérgio Quinusti, entendeu? Da sua maneira, o Val Martins, sabe? Cada um eu fui procurando. Se é que eu tive algum mérito, foi ter alguma sabedoria para depreender dessas pessoas o que eles tinham de bom e tentar agregar, somar a eles para ir junto num time. Eu sempre fui um cara de time, eu sempre tive essa noção de que ninguém consegue nada sozinho. Um cara mais talentoso que seja, se ele entrar nessa egomania de achar que ele é o maioral, meu irmão, ele vai tratar as pessoas mal, bicho, provavelmente ele vai dar na água, com certeza, entendeu? Então, cara, eu acho que é isso. Eu acho que Deus me colocou pessoas no caminho que eu não atrapalhei. Eu acho que eu tive algum mérito, mas eu consegui detectar essas oportunidades e procurei não desperdiçar. Entendi. Entendeu? 2023, cara, como que você está vendo nos últimos 2, 3 anos, pós-pandemia, talvez? Vocês abriram mão do estúdio, vocês não têm mais o estúdio, né? O estúdio Yahoo acabou. Sim, o estúdio Yahoo como estúdio Yahoo acabou. O estúdio Yahoo acabou, então você não faz mais parte disso. É um negócio que você não tem mais. E o teu negócio principal hoje seria o Yahoo. Eu produzo também, né? Eu aloco estúdios onde eu produzo também, eu componho também, né, para outras. Fala sobre composição, você continua compondo? Como que é esse mercado de composição? Cara, esse mercado, hoje em dia, ele é muito mais, vamos dizer assim, cara, para preencher um vazio criativo do que financeiro. Há 30 anos atrás, você fazia uma música pensando, ou já por encomenda, para um artista, e você já sabia quanto você ia ganhar só pelo fato daquela música entrar no disco daquele artista. E não era pouco, né? Não era pouco. Como eu já te citei um exemplo clássico. Era uma música num disco de 1 milhão de cópias na época, que alguns artistas vendiam, era $150 mil para a música de adiantamento. Entendeu? Então, não era pouco. Então, você era um compositor profissional e você vivia daquilo. Entendeu? Hoje, eu vivo bastante das minhas obras, né? O que eu já compus, que toca até hoje, graças a Deus. Então, eu tenho uma renda sólida disso aí. Passiva, né? Passiva, que eu estou ali, né? E continua sendo relevante para você. Continua sendo relevante para mim. Continua sendo. O estúdio eu continuo produzindo e a banda, cara, como eu te falei, o show ao vivo, cara, eu não sei te explicar exatamente porque eu já falei até um pouco disso. Eu acho que a emoção do show ao vivo tá mais valorizada do que nunca. Não sei se é uma combinação. Sim. Que as pessoas ficaram na pandemia. O ser humano é um ser social, né? O ser humano precisa de convívio, né? O ser humano, há muitos e muitos anos atrás, quando se inventou o videocassete, se achou que os cinemas iam fechar. E aconteceu muito pelo contrário, porque não há experiência igual para o ser humano com ele dividir um filme com centenas de pessoas ao mesmo tempo sendo atingida por uma emoção. Isso o ser humano precisa, isso é inerente à nossa condição humana, entendeu? Então, cara, bom, eu até perdi o ponto. Eu falei bonito aqui, mas... Você falou do Yahoo, né? Dizendo que depois da pandemia, vocês voltaram ainda mais fortes. Sim. Vocês estão fazendo uma média de quantos shows por mês? Cara, a gente está voltando agora com um álbum novo, que vai ter um single ainda esse ano, entendeu? Em primeira mão eu falo isso, e o álbum vai ser lançado no primeiro trimestre de 2024. Estamos com uma turnê apontada bem interessante para o ano que vem inteiro, entendeu? Que é uma coisa que eu e o Zé, que hoje somos a banda, assim, basicamente, né, desde o começo, a gente se sente muito bem na estrada, cara. O que a gente tem sentido de retorno dos shows ao vivo que a gente tem feito é algo assim muito reconfortante, cara. É muito bacana, entendeu? Então, esse é o meu projeto principal para o ano de 2024, é a banda Yahoo, entendeu? Assim, não tem lançando música turnê inédita. de 35 anos, um álbum autoral, o primeiro em 10 anos, entendeu? Tem parcerias nossas com o Paulo Ricardo, com o Paulo Massadas, com o Mauro Santa Cecília. Tem uma turma da pesar com o Jonas Myrin, que é um compositor incrível, que mora em Los Angeles, um cara de Barbra Streisand, nível assim, entendeu? Ele teve no Brasil, a gente compôs 2 canções com ele. Quer dizer, o álbum está bem bacana, é um álbum que a gente fez sem pressão comercial, a gente fez com toda a tranquilidade, com o lado artístico
a flor da pele, entendeu? Independente. Independente, sim, mas a gente tem parceiros, né, assim, que vão lançar esse álbum da maneira como ele tem que ser lançado, mas a criação, a produção foi toda independente, toda a gente fez sem concessão nenhuma, fazendo o que tinha, o que a gente achava que era melhor e com toda a liberdade criativa que é importante você ter, né? E né, a gente está falando de Yahoo, 35 anos. Sim. Como você está vendo o cenário de hoje para a banda? Não digo para o artista, cantor, a cantora, né? Porque você pegou um momento áureo de banda também, né? Sim. Eu peguei o final desse momento áureo ali. A gente fala muito sobre o declínio das bandas, porque o rock perdeu protagonismo na cena, no mainstream, e em função disso, a banda, todo membro da banda importava, né? Sim. A gente sempre sabe. Metallica, eu sei quem são todos. Sim. Skid Row, enfim, a banda toda importa, né? O Guns. Sim. E o cantor não. O cantor, quando ele sobe no palco, o que importa é o cantor e quem está atrás é substituível. Sim. Como que você está vendo esse momento para a banda? Cara, toda banda, para ser relevante, na minha opinião, ela tem que ter uma química. Tem que ter uma química inerente ali, pelo menos, no mínimo, entre duas pessoas da banda. No mínimo. Mas uma grande banda mesmo, ela é toda cercada, ela se completa. É um time que se completa. As grandes bandas da Police, porra, eles são muito mais do que a soma das 3 individualidades. Eles eram, né? Porque o Police, enfim... Mas qualquer grande banda, Led Zeppelin, pô, cara, os caras aqui, entendeu? Então a banda, cara, é uma coisa que não é uma fórmula exata. Às vezes um músico, ele pode-se dizer assim, ele não é tão talentoso quanto um outro, mas naquele cenário, com aquelas pessoas, na conjuntura, naquela banda, ele vai funcionar, entendeu? O Charlie Watts é um gênio da batera, mas se você olhar ele tocando, olhasse ele tocando... Você ia falar, cara, tecnicamente, será que era isso? Mas ele tem um groove inerente a ele que funcionava com o swing do Keith Richards, com a divisão do Mick Jagger. Ou seja, então, banda é uma coisa que ela tem uma personalidade própria para ela ser bem-sucedida, que é muito maior do que a soma das individualidades, entendeu? A banda tem isso. O artista solo... Aí, cara, existem muitos exemplos, né? Assim, normalmente, esse artista, ele cria o seu material, né? Normalmente um artista solo relevante, ele que vai criar, ele vai compor e vai ter um produtor incrível que está de acordo com a parte estética musical dele, enfim. Então, são outras exigências, mas banda é uma coisa mais complicada, porque tem que ter a química. Você vê no Brasil, tem várias bandas que individualmente, você fala, o cara tocava pra caramba, era virtuoso. Não. Mas se você fosse botar um cara virtuoso ali, não ia funcionar. Nas composições, a própria limitação técnica fazia com que as composições saíssem daquela maneira. Eram simples, e essa simplicidade servia à música e se conectava em forma de emoção com o público. Sim. Agora o Dream Theater, conhece essa banda? Sim, pô. O Portnoy voltou, né? O Portnoy voltou, a galera... Porque, em termos técnicos, o Mandini, que estava na banda, era muito superior, né? Mas o Mike Portnoy, dentro de algumas limitações, ou pelo feeling dele, né, cara, de como ele vê o projeto, agregava de uma maneira que todo mundo falava, pô, cara, o Portnoy tá fazendo falta no Dream Theater, tá fazendo falta. Até que momento voltou, né? Você falou uma coisa assim, o Mandini, tecnicamente, talvez tivesse mais velocidade, vamos dizer assim, impressionasse mais como virtuosismo. Mas o Portnoy é um senhor baterista também, incrivelmente limpo gravando. Sim. E tem um carisma. Eu tive a chance de ver alguns shows dele, cara. Ele é um cara que toca relaxado, ele toca entretendo o público, ele tem um carisma. Isso aí é fundamental. É aquela coisa da emoção. Sim. Que não tem diretamente muita coisa só a ver com a técnica, com o virtuosismo. Você vê que o Mandini talvez tecnicamente seja até mais dotado do que o Mike Portnoy, se bem que isso é discutível, né? Enfim, porque música não é atletismo, né? O cara que corre 100 metros em 10 segundos, ele é melhor do que o que corre em 10,5 segundos. Música já é outra história. Mas é isso, cara. O Portnoy entrega uma emoção que o público recebe de uma determinada maneira, no show, enfim. Então, eu acho que a coisa agora voltou, o bom filho a casa torna, vamos dizer assim. Não que o Mandini. O Mandini é incrível, né, cara? Porque eu falei, o Mandini, eu falei superior tecnicamente. Quando eu estudei na Berkeley, ele era um professor lá.
E eu, muitas vezes, por eu ter bolsa, eu tinha que participar de alguns eventos. Sim. E uma vez eu participei de um evento que era para ficar numa banda para que o aluno viesse para subir de nota. Ele tocava na banda. Sim. E por que eu disse que ele era um cara tecnicamente incrível? Porque o aluno chegava com a música que ia tocar de qualquer estilo, mambo, jazz, Sei. e dava para ele a partitura, bicho, ele tocava Sim. perfeito. Ele é Ele era um músico, assim, tecnicamente, o que eu estou falando é... Sim. Ele era Virtuoso preparado para tocar sim, qualquer sim, coisa, né? Com certeza. Não, eu entendi perfeitamente o que você falou. E é verdade. É verdade, não tenha dúvida. Eu também fui no Dream Theater aqui no Imperator. Imperator, eu tive nesse 90 show. e alguma coisa. É, eu vi os caras pequenininhos, cara. Eu vi lá atrás, de longe. Eu falei, pô, cara, legal o show, mas, pô, eu podia ver numa TV que eu vi os caras até maior do que eu. Isso mesmo, né, cara? E cara, o que você tá vendo pro futuro aí? Você... o futuro continua sendo com Yahoo? Você está querendo esticar um braço para mais alguma outra coisa, já que você esticou o braço como compositor, você teve o teu momento de estúdio? Cara, se essas décadas dentro da música me trouxeram algum tipo de ensinamento, uma parte que eu já falei aqui, cara, é não desperdiçar oportunidades, valorizar o momento, né? Dar o máximo de você a cada momento que você vive, mas também deixar uma área para o imponderável, para o que pode acontecer. Não achar que você tem o domínio de tudo, de que você tem o domínio do seu futuro, de que você sabe exatamente o tal passo vai ter tal consequência, porque a vida não é assim, as coisas não são assim, entendeu? Então, é tentar ter o máximo de segurança possível e o máximo de liberdade possível. É difícil? É. Alguém ensina isso? Não. Mas eu acho que é um caminho, é o único caminho, né? A gente sempre fala aqui com os músicos que sentam aqui que são sidemen. Sim. Qual o segredo de ser um sideman requisitado? Né? Que a gente pergunta e quase todo mundo fala, cara, tem o dever de casa que todo mundo tem que fazer, que é ser um músico de qualidade, saber timbrar, saber de harmonia, de melodia. Mas o mais importante é ser um cara de bom convívio, que é educado, não chega atrasado. Nisso aí, cara, você quer agregar em alguma coisa? O que você acha que um músico bem-sucedido precisa ter? Cara, eu acho que você já falou algumas coisas. É você ser reliable, ou seja, você ser confiável. A pessoa que te contrata, claro que vai te contratar pelo seu talento, mas vai te contratar pela sua solidez, porque sabe que você vai estar ali, não vai, sabe, você é firme, você tem compromisso com o que você está fazendo, você tem caráter, você tem palavra, você tem firmeza, entendeu? E as outras coisas, evidentemente, você tem que ter talento, tem que ter... Então, e uma coisa, você sempre deve oferecer para quem te contrata, em qualquer situação, sempre a mais do que o que a pessoa espera, entendeu? Se você puder ajudar de boa vontade em outras áreas que não são restritas ao qual você foi contratado, é sempre bom, entendeu? Ou seja, faça sempre mais do que o que esperam de você. Sim. É uma das coisas que garantia, não é garantia de nada, mas algumas condutas, assim, se é que eu posso dar algum conselho, seriam essas, cara. Faça a sua parte e faça mais um pouco. Entendi. E você não precisa, obviamente, citar nomes, você viu pessoas com talento, com condições de, cara, chegar muito longe, perdendo a oportunidade ou deixando de ser chamada por algo, talvez por comportamento. Você presenciou isso? Eu gosto de fazer essas perguntas, cara, porque eu gosto de quebrar muito romantismo sobre a carreira, sabe? Sim. E que tem muita gente que toca bem. Eu mesmo já, quando era mais novo, eu olhava muitos músicos tocando e falava assim, pô, eu toco muito melhor que aquele cara lá, por que eu não tô lá? Então, assim, talvez estejam pessoas que se questionam isso também. E você talvez tenha visto pessoa muito talentosa, muito capacitada, que foi sendo excluída. Você consegue lembrar disso? Cara, eu consigo lembrar de muita gente, cara. Muita gente, porque aquilo que eu falei antes aqui também, quando você faz algum tipo de sucesso, as pessoas mudam com relação a você. E esse é um convite para que você mude também com relação a elas, entendeu? Então, administrar isso, cara, você tem que ter muita sabedoria. Você consegue falar isso concretamente em alguma ocasião que você viu a pessoa agindo e você, pô, cara, isso está comprometendo, você vai fechando porta? Cara, eu vi pessoas, cara, que estavam com investimento pesado de gravadora, artistas talentosíssimos, entendeu? Que
dificultavam ao máximo, achavam que a gravadora estava fazendo o favor maior do mundo para eles, que eles mereciam aquilo e muito mais. Só que tem uma hora que as oportunidades escapam e ninguém fica bancando situações quando não tem algum tipo mínimo de retorno profissional e artístico, entendeu? Então, pessoas que sabe, tinham que gravar determinada sessão num determinado horário, chegavam atrasadas, na noite anterior caía na esbórnia, não dormia, quando tinha que poupar a voz, chegava, estava rouco, aí no outro dia rouco, e o estúdio rolando, não sei o quê. Isso desanima, isso faz com que o momento... Sabe, eu dei um exemplo, claro que eu não vou citar nome, mas várias vezes eu vi acontecendo ou assim ou semelhantemente, quer dizer, são problemas muito mais de ego, problemas Desculpa. Saúde. São problemas comportamentais graves que não tem solução, porque o ser humano é muito complicado, entendeu? Você teria que parar esse cara, ter um ano de análise ou de coisa para o cara mudar, entendeu? E aí não vai acontecer, entendeu? Então, são pessoas inteligentes, mas que não têm... sensibilidade. Não tem... elas se auto-sabotam, entendeu? Assim, com certeza é isso. Então, é um trabalho longo de análise psicológica, tudo, para saber por que aquela pessoa levou uma vida para chegar naquela situação, ela não faz a parte dela. Fez até aquele ponto. Dali para lá, acha que já está resolvido, que todos vão ficar mendigando o talento delas ad eternum. E você viu essa pessoa sendo realmente deixada de lado? Sim, eu vi muito aquém das possibilidades que podia. Já vi fenômenos não dando em nada ou em quase nada. E vi pessoas não tão talentosas chegando em lugares sólidos, lugares bem altos, bem grandes e permanecendo lá, entendeu? Você poderia citar alguém positivamente que você no início viu que talvez não fosse tanto assim, e você, caramba, a pessoa foi superando, contínuo, com habilidade, soft skills, e foi chegando lá? Você consegue lembrar de alguém? Cara, tem muita gente, assim, claro que eu vou esquecer de muito, porque, cara, tem muita gente, mas tem um exemplo disso de um cara, o Ricardo Rodrigues, o Aspira. É um cara que, ele é um músico geral muito bom, ele é um bom engenheiro de som, ele foi aprendendo, foi se esforçando, ele ouviu as pessoas do lado dele, sabe? Ele nunca se achou assim melhor do que ninguém, ele foi aprendendo, acumulando. Hoje ele é um cara experiente, talentoso, entendeu? O Val Martins também é um cara... eu poderia citar, o Val é um músico excepcional, ele não é aquele virtuoso da velocidade, tá? Mas você pega uma música pop para o Val tocar, ele harmoniza de uma maneira que você começa a chorar de emoção, entendeu? O Val é assim, é inato dele, entendeu? E o Val sempre foi um cara tranquilo, nunca se achou melhor do que ninguém, sempre, sabe, foi evoluindo tranquilo, e hoje ele tem um trabalho maravilhoso com a orquestra de crianças carentes, eu não vou nem saber o nome, mas vocês pesquisem aí a história do Val Martins, que vocês vão ver que é um trabalho maravilhoso, ele é super bem sucedido. E, cara, tem muitas e muitas pessoas, tanto para um lado quanto para o outro, entendeu? Uhum. Infelizmente e felizmente, né? Sim. Cara, a gente está indo aqui para a reta final. Tem algum assunto que você gostaria de trazer à tona para a gente conversar aqui com a galera? Quer deixar considerações? Cara, primeiro que passou muito rápido aqui, foi muito bom. É sinal disso, né, cara? Porque quando as coisas passam rápido, eu acho que eu consegui... Cara, é aquilo que eu te falei antes. O podcast a gente sabe como é que vai começar, mas não sabe como é que vai acabar, né? A gente fala coisa que a gente nem imaginava que ia falar, porque aqui é improviso total. A gente não sabe o que vai ser falado, perguntado. E eu queria mais uma vez me dizer que eu senti honrado, lisonjeado de estar aqui. Obrigado por essa oportunidade que é preciosa. E você, cara, está num caminho maravilhoso, já tem um canal sólido, você é um cara trabalhador, empreendedor, e eu estou muito contente de poder ter contribuído um pouquinho, cara, para falar do meu mundo, das minhas experiências, sobre uma vida que é tão difícil, que é viver de música no Brasil. A gente sabe que não é brincadeira, é muito difícil, mas existe essa possibilidade. Você aí não desanime, cara, porque dê o seu melhor, que... Esse país é um país maravilhoso, é um país musical, um país muito grande, de muita cultura, entendeu? E procure também, uma coisa que eu gostaria de falar, que não tem nada a ver diretamente com a música, mas tem tudo a ver com a vida.
procure se capacitar, procure se equipar, não só de equipamento, mas de leitura. Procure ver muitos filmes, procure ver muitos shows, procure se inteirar sobre assuntos fora da tua bolha. Seja uma pessoa mais preparada para outros assuntos, outros temas, que indiretamente isso vai fazer com que a sua performance, o seu comportamento, a sua atitude melhore. E você, com uma performance melhor, um comportamento melhor e uma atitude melhor, você vai chegar num ponto que você quer chegar. Você gosta de ler? Muito, eu sempre li muito na minha vida. Recomenda aí pra galera aí. Ih, cara, eu li... Não? Não, recomendo. Vamos lá. Eu gosto de ler muita coisa. Leitura policial, Joe Nesbo, que eu adoro, gosto muito de Jorge Amado, literatura brasileira, né, cara? Muito. Cara, tem muita gente boa. Carla Madeira, que é uma grande escritora brasileira. Cara, tem muita gente. Eu vou esquecer Nelson Rodrigues, grande Nelson Rodrigues, que eu sou fãzaço. Ou seja, cara, leitura é sempre boa. Importa menos o que eu citei agora. Cada um tem um estilo, cada um gosta de um tipo de leitura, mas leia, porque a leitura, cara, é a base de muita coisa. Cara, eu não te perguntei, não vou deixar terminar o programa sem te perguntar. O que faz um grande produtor? O que faz ser um grande produtor? Olha, cara, é difícil responder o que faz um grande produtor. Você disse que existem vários tipos de produtores, né? A gente estava conversando sobre isso ali em off, né? Sim, mas para eu não ter que falar 40 minutos sobre essa pergunta agora, eu vou tentar resumir. O grande produtor é aquele que produz um grande trabalho, que o trabalho, artisticamente e popularmente, ele atinge objetivos raros de se chegar, entendeu? Esse é um grande produtor. Basicamente, o que eu acho que seja um grande produtor? Primeiro é o que cria um clima de harmonia, de produtividade dentro do estúdio, entendeu? Isso eu acho fundamental. Segundo lugar, ele sabe extrair talento das pessoas, o que cada um tem de melhor e agrega isso para o time, para o produto. Traz todo mundo para o lado dele. Ele não procura ser a estrela da banda ali, pelo contrário, ele sabe que ele está servindo à música e ao artista, sabe? Essas duas características são importantíssimas. Quanto mais ele souber também da parte técnica, de música, é importante também, mas existem grandes produtores que não sabem muito de harmonia, entendeu? Então, isso não é essencial. Para mim, o essencial é a coisa humana, é a sensibilidade da música, você saber... É como aquele cozinheiro que sabe se o tempero da comida está legal ou não, sabe o que acrescentar para deixar o prato bem feito, entendeu? O produtor tem que ter essa sensibilidade musical, de saber que uma linha de guitarra ali vai crescer aquele refrão, saber que o andamento da música está nervosa, vamos diminuir um pouquinho, saber que o tom está um pouco alto, porque a lag, ou um pouco baixo, não chegou. Ou seja, a sensibilidade musical é fundamental para um grande produtor. E as relações humanas no estúdio, né? Agora, você acredita que é possível fazer um grande álbum, uma grande produção, ao ponto de vender com composições que não sejam tão boas? Olha, eu costumo brincar, sem ovos não há omelete, porque entendeu? o contrário, a gente sabe que existe, né? Uma produção medíocre, mas as músicas eram muito boas, não respeitou nada, o álbum foi lá e aconteceu, né? Sim. O poder de uma grande canção, de uma grande voz defendendo essa canção, ele é de um destaque absoluto. Ele é o peso 10, que nem você falou. Os Beatles são os Beatles, os Stones são os Stones, o Led Zeppelin por aí vai, pela qualidade das composições. Claro que isso bem produzido, você eleva isso num patamar ainda maior. Mas sem grandes canções, grandes letras, grandes melodias, harmonias, você não consegue ter um trabalho que vai tocar, que vai emocionar as pessoas. Aí, voltando ao começo, sem emoção, não há nada. É isso. Tá isso, cara. Obrigado aí, Marcelão. Pô, foi Mateus, ótimo. Uma honra tê-lo aqui, cara. Prazer grande mesmo. Mais alguma consideração? Não, tá tudo ótimo, cara. Ótimo. Ó, gente, aqui eu tô deixando as mídias sociais do Marcelão, Instagram, Yahoo também, né? Vamos colocar aqui. Banda Yahoo, tudo Banda Yahoo. Qualquer banda Yahoo é Banda Yahoo. Streaming, YouTube, Instagram. Spotify, isso tudo aí. E esse ano toca ainda? Sim, tocamos. Para nunca. Tocamos. De cabeça, não sei, mas tem uns data, shows aí. Tem no site a galera vê. Sim, tem o Instagram da banda, tem tudo lá. Então, galera, é isso aí. Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Se inscreva no canal.